Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 14. Quando saíram do túnel, deram de cara com um castelo. Se você dissesse assim, talvez não fizesse muito sentido, mas Kuzaku também não entendeu direito. Dá para culpá-lo? Caramba, que teto alto! Pensou ele. Este corredor é muito largo. É isso mesmo? É mesmo? É tão largo que não sei se posso chamar isso de corredor. O que é isso? Tipo, um espaço que parece um hall e não tem fim? O chão, será que é mármore? Talvez? É feito de algum material duro e brilhante, provavelmente pedra, eu acho. É de uma cor acastanhada? Castanho claro. Apesar dessa cor tranquila, é todo brilhante e cintilante. Simplesmente maravilhoso. Bem, não a ponto de eu precisar alongar esse. Na verdade, é deslumbrante? Há inúmeras luzes parecidas com lustres penduradas no teto, e elas refletem no chão de uma forma incrível. É como se estivessem tentando subverter o conceito de reflexão. É esse tipo de superreflexão que temos aqui. Imagine que sem nenhum conhecimento prévio lhe pedissem para descrever aquele lugar. Kuzaku, por sua vez, poderia dizer que era um ambiente interno, mas nada muito além disso. Io-sama conduzia o temido cavaleiro Gomi, o paladino Tombi e Bossari, também conhecido como Kuzaku, através do interior do edifício. Onde estamos? Perguntou Kuzaku a ela. O castelo, ela respondeu prontamente. O castelo, hein? Então não havia dúvida de que eles estavam lá. Ele pensou que talvez tivesse entendido errado, mas era mesmo um castelo. O que havia para entender errado, afinal? Ele demorou um pouco para perceber, mas o corredor estava cheio de sombras que começavam a ganhar forma tridimensional. Eram como que bem meio humanas, meio animais ou algo assim. Além disso, estavam se movendo. O que você acha que é isso? Perguntou Kuzaku. Ele não tinha intenção de perguntar a ninguém em particular, apenas estava perguntando de um jeito do tipo ei, será que alguém poderia me explicar? Pare de encarar, Gomi o advertiu. Não que isso importe, mas o sotaque caipira dele é carregado demais. Essas coisas são servos do rei, continuou Gomi. Poderíamos dizer que costumavam ser servos. Não, não é bem assim. Enfim, são o que sobrou deles. Se você irritar o rei, pode acabar do mesmo jeito que ele. Tenha cuidado, hein? Seria um fardo para Io-sama. Disse Kuzaku. O poder de alguém chamado, o rei, fez isso com eles? Você está me dizendo que eles eram originalmente humanos? Bem, sim. Gomi parou de falar. De uma forma incomum para ele, parecia haver algo mais profundo acontecendo, como se ele quisesse dizer, não me pergunte mais nada. De qualquer forma, ele não estava sendo muito claro. Será que era sobre isso? Enquanto continuava caminhando, Kuzaku se virou para olhar para trás. As sombras geralmente mantinham distância do grupo de Io-sama, que incluía Kuzaku. Além disso, todos seguiam em direções diferentes. Dentre todas elas, aquela sombra em particular seguia o grupo. Ele não sabia muita coisa sobre Io, além de que ela era uma sacerdotisa e que sua beleza era de outro mundo. Mas quanto a Gumi e Tombi, eles eram bastante habilidosos. Não havia como eles não terem notado aquela sombra, mas eles a estavam ignorando. Seria porque era uma sombra insignificante? Talvez fosse isso, mas ele não queria pensar que fosse só isso. Mesmo que fizessem parte dos Daibreakers, assim como Kuzaku e seus amigos, os dois grupos nunca haviam se encontrado antes. Então Kuzaku tinha poucas informações sobre o esquadrão Io-sama. No entanto, deveria haver mais de 3 integrantes. Ele não se lembrava de nenhum nome além do de Io, mas a maioria dos grupos era composta por 5 ou 6 pessoas. E ele tinha a impressão de que havia alguns membros a mais além de Tombi e Gomi. É possível que a sombra tenha sido um membro do esquadrão Io-sama. Eles irritaram o rei e foram transformados em sombras. Talvez tenha sido isso que aconteceu com os companheiros de Io. Qual era o comprimento desse corredor? Por mais extravagante e deslumbrante que fosse, depois que você se acostumava com ele, não era mais tão emocionante. Enquanto era perseguido por Shihoru fugindo, tentando convencê-la a mudar de ideia, desistindo por ser impossível, decidindo, não, se conversarmos, ela vai entender, e quase sendo morto, fugindo novamente, ele estava desesperado. Por causa disso, não tinha a calma necessária para pensar com cuidado. Mas onde estavam Haruhiro, Mary, Setora e Kishi naquele momento? Não, eles provavelmente estão bem, disse para si mesmo. Quer dizer, eu estou inteiro, então como é que os outros não estariam? Mas Shihoru-san acabou assim mesmo. Bom, pelo menos ela está viva. E mais forte, se possível. Mas será que é mesmo a Shihoru-san? Tipo, não é meio que errado? Sei lá, mas ela está totalmente diferente. Ela não deveria ser assim. Eu pensei que se a gente conversasse, ela entenderia. Era o que eu pensava. Era o que eu tentava pensar. É que talvez eu só quisesse pensar isso, sabe? Se eu me acalmasse e pensasse bem. Pensar que daria certo se a gente conversasse? Essa transformação não era algo que fosse suficiente. Você vai conseguir voltar ao normal, Shihoru-san? Dá para reverter a situação? Existe alguma maneira? Não consigo pensar em nenhuma. E quanto a Haruhiro e os outros? Eles devem estar bem, eu acho. Bom, já passamos por muitos perrengues antes. Nos viramos. Vai ser a mesma coisa dessa vez. Isso é. Espera, é só isso que eu tenho? Talvez eles não tenham se saído tão bem quanto o grupo de Soma, que todos diziam ser o mais forte, ou o lendário grupo de Akira-san, ou o grupo Typhon Rocks. Mas o esquadrão Io-sama era famoso por ser um grupo de soldados voluntários altamente capazes. Kuzaku não tinha a intenção de se menosprezar ou menosprezar seus camaradas, mas em termos de classificação geral, o esquadrão Io-sama era superior ao próprio grupo de Kuzaku, e até mesmo o esquadrão Io-sama havia sido reduzido a 3 membros. Este lugar é uma loucura, não é? É perigoso, não é? Sem dúvida. É uma loucura. Sim. Bem, isso é apenas uma possibilidade, mas...
Talvez nem todos estejam bem. Talvez nem sequer atendam ao requisito mínimo para estarem vivos. Kuzaku se agachou onde estava. Ele não conseguia andar, nem um passo. Não conseguia nem ficar de pé. Tudo o atingiu de uma vez. A sensação de desânimo. Se ele pensasse bem, não havia como não ficar exausto. Mas não era disso que se tratava, era? Era mais do que isso. Ele segurou o estômago agachado. Talvez fosse algum tipo de fome. Não comi nada. Seu estômago parecia fino como papel. Estava tão vazio que doía. A sensação de fome o invadiu por dentro. Sentiu uma dor aguda e ardente atrás dos olhos, e a queimação se espalhou do nariz para a boca, descendo pela garganta. Oh, rinha! Que calor! Que calor! Estou queimando. Minha garganta. Ah, é verdade, eu também não bebi nada. Seu estômago parecia um dragão maligno, tentando escapar pela boca e arrancar seus olhos. Espera, o que isso significa? Enquanto ele se contorcia em agonia insuportável, alguém o repreendeu. Aguenta firme. Podiam dizer o que quisessem, mas era claramente impossível. Água, 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 me dê água. Ele tentou gritar. Ou melhor, provavelmente estava gritando. Ele foi empurrado ou se chutou para cair, não tinha certeza de qual dos dois, mas de qualquer forma, Kuzaku capotou. Pesado. Caramba, isso é pesado. É Tombi. Não me monte. Cara, você é pesado. Pesado demais. Aguenta firme, Bossari. Disse Tombi enquanto socava Kuzaku no rosto. Kuzaku instintivamente tentou bloquear com os dois braços, mas os punhos de Tombi demoliram sua defesa num instante e romperam suas defesas. Após 30 ou 40 golpes, ele estava perdendo a consciência. Se Io não o tivesse impedido, ele provavelmente teria desmaiado. Já chega, Tombi, ela disparou. Não podemos usar magia de luz aqui, então não podemos curá-lo. Seria um transtorno se ele morresse. Desculpe, Io-sama. Eu odeio esse cara, então acabei falando sério, apesar de mim mesma. Esses socos foram sérios? Kuzaku pensou. Quer dizer, o jeito que você me montou antes de atacar foi impressionante. Você merece respeito por isso. Mas me irrita. Que tipo de pessoa você é? E espere aí, não podemos usar magia de luz? Eu tinha um pressentimento. O poder dos deuses não chega até aqui, ou algo assim. Ele tinha muito a dizer, mas o estrago era grande demais para que ele pudesse falar. O funcionamento da fome e da sede ali lhe fora explicado, mas apenas metade da explicação lhe fora feita. De qualquer forma, você tem que ser forte, disse Io para ele. Aguente firme. Agora levante-se, Bossari. Nós vamos. Io-sama, você é tão cruel, lamentou Kuzaku em silêncio. Do fundo do seu coração, pensou ele, eu gostaria de poder apresentá-la a Haruhiro. Então ele se levantou sozinho, perseguindo os três que seguiam à sua frente. Seu rosto doía. Ele também estava sangrando. Seus olhos estavam inchados e seu campo de visão estava estreito, muito estreito. Estou sendo tratado muito mal, né? Bons camaradas são um tesouro, ele percebeu. Isso lhe deu vontade de chorar. Droga, murmurou ele. Esse rei, ou seja lá o que ele for. Será que agora é a hora certa para encontrá-lo? Eu particularmente não quero. Preciso encontrar Haruhiro e os outros. Mas se ele conseguisse se reencontrar com algum deles, teria que falar sobre Shihoru. Tipo, a Shihoru está andando por aí praticamente nua, sem motivo aparente. Nossa, que coisa obscena. Acho que é algo que eu não deveria dizer. Não posso dizer. Além disso, as lágrimas dela são brilhantes e bonitas, mas são perigosas demais. Nossa, tenho que admitir, meu vocabulário é péssimo. Meu rosto dói e meu espírito está pesado. Meus pés também estão pesados. Aquela sombra o seguia novamente. Ele começava a sentir cada vez mais remorso por isso. Mas com remorso ou não, não havia nada que ele pudesse fazer. Finalmente, eles chegaram ao fim do corredor. Parecia haver vários corredores saindo de um espaço semelhante a um teatro, e Kuzaku e os outros estavam caminhando por um deles. Dali em diante, o local se assemelhava cada vez mais a um campo. Mas não era um campo. Quando eles desceram aquelas escadas lisas e brilhantes até o final, aquilo era um palco circular. Havia uma coluna erguendo-se no centro dele. Que lugar é este? Ele se perguntou. Será que serve para reunir público e realizar eventos ou algo assim? Não? Bem, seja lá o que for, é ainda mais bonito que o chão. Não consigo ver se há luz vinda de cima, mas tudo está tão brilhante. Ufa, incrível. Embora eu esteja pensando, e daí? Não posso negar. Não tenho tempo para essas coisas, sério. Os degraus tinham menos de 30 centímetros, e não havia apenas uma centena deles, mas provavelmente mais de 200. A área do teatro também era desnecessariamente grande. No caminho para baixo, ele tentou perguntar, preciso mesmo encontrar esse rei? O rei governa toda Parano, sabia? Disse Gumi. O sotaque de Gumi estava começando a irritá-lo. Ele até sentiu uma leve vontade de matar o homem. É certo, mas não estou interessado, disse Kuzaku. Tenho outras coisas para fazer. Isso não importa, retrucou Gumi. Você é um lacaio do Io-sama. Você só faz o que o Io-sama manda. Agradeço a ajuda, mas, sinceramente, essa coisa de lacaio é meio exagerada. Talvez? Acho que não funciona assim. Vocês podem fazer o que quiserem, no entanto. Vocês, Gumi rosnou. Acham que são melhores do que nós, Bossari? Tombi deu uma risada nasalada. Deixa-o em paz, Gumi. Aquela risada nasalada fez Kuzaku querer chutar Tombi escada abaixo e vê-lo rolar histericamente. No entanto, Tombi não era apenas um gordo. Ele era um homem forte e corpulento que se movia muito bem. Então, mesmo que Kuzaku quisesse fazer aquilo, não conseguiria. Você vai ver quando conhecer o rei, Tombi sorriu com desdém. Ficará dolorosamente óbvio que o melhor plano em Parano é fazer o que o rei ordena. Se você for idiota o suficiente para não entender isso, seu destino já está traçado. Ele é assustador? Perguntou Kuzaku, cautelosamente. Eu não te disse que você entenderia quando o conhecesse? Você é um idiota? Aposto que é.
Seu idiota. Você é um idiota pior do que a merda que sai do meu cu. Um idiota pior do que merda. Isso é muito ruim. Kuzaku quase cedeu ao seu impulso destrutivo. Nada bom. Não consigo te ouvir, não consigo te ouvir, não consigo te ouvir, ele repetia mentalmente, abafando a voz de Tombi. Eu simplesmente não vou falar com eles, pensou consigo mesmo. Esses caras têm personalidades completamente defeituosas. Por que diabos a Io os mantém como capangas? Ter capangas já é estranho o suficiente. Os Rocks eram em sua maioria estranhos, e o Akira-san e sua equipe eram um bando de super-homens. Os Daibreakers não têm gente normal o suficiente. Nossa, eu queria ver o Haruhiro. Só de tê-lo por perto, já é meio reconfortante, sabe? Kuzaku desceu os degraus em silêncio com a cabeça baixa. Agora que cheguei até aqui, vou descer, ok? Mas até onde vamos descer? Onde posso parar? Ainda estamos descendo? Vamos continuar descendo? Ele tinha a sensação de que estava descendo os degraus há um tempo indeterminado. Finalmente, enfim, eles chegaram à área que lembrava um palco lá embaixo. Parecia que Io tinha assuntos a tratar com aquele pilar. Só que quando ele a seguiu, não era uma coluna. Era uma porta. E ela se abriu sozinha. Quando entraram, depararam-se com uma sala circular. Incrível, embora não fosse possível ver o interior de fora, o exterior era visível de dentro. Tudo, exceto o chão e o teto, era transparente. A porta se fechou. O próprio quarto começou a se mover. Um elevador, hein? Kuzaku sussurrou, observando Io para ver o que ela fazia. Io removeu a máscara, observando atentamente as paredes transparentes. Ufa! Ela soltou um suspiro, mas sua expressão tensa não suavizou. Ela estava claramente nervosa. Não era só Io. Tombi e Gomi também estavam tensos. Eles eram um cavaleiro temível e um paladino de nível bastante alto. Será que o rei de Parano era tão insano assim? O elevador continuou subindo. Simplesmente não parava. Deviam estar subindo muito alto, mas misteriosamente a vista lá fora não havia mudado muito. Espere aí, subimos demais, murmurou Kuzaku. No instante em que o fez, sentiu-se quase arremessado não para cima, mas para trás. Uau! Ele conseguiu se equilibrar de alguma forma, mas se tinha sentido como se estivesse sendo jogado para trás, será que eles estavam se movendo para frente? Enquanto pensava nisso, foi sacudido para a direita desta vez. Io, Tombi e Gomi estavam curvando a postura e tentando suportar a situação. Kuzaku decidiu imitá-los. Mas se você sabia que isso ia acontecer, diga. Custava muito me avisar? Pensou ele ressentido, mas não havia tempo para reclamações. Dó, bu, go, mudar, z. Cada vez que o elevador mudava de direção ou fazia uma curva repentinamente, Kuzaku caía e se levantava e caía. Em certo momento, Io começou a se apoiar na parede invisível. Gumi e Tombi estavam criando uma barreira ao redor dela. Nenhum dos dois ousaria encostar um dedo em Io, mas também não deixariam Kuzaku, que rolava de um lado para o outro, tocá-la. Cara, a lealdade deles é algo impressionante. Ele fez uma careta. Mas eu não respeito isso. Vá. O elevador, é claro, parou de repente, as portas se abriram em uníssono e Kuzaku rolou para fora, atravessando-as. Meus olhos estão girando. Estou estirado no chão. Estou me sentindo mal. Que lugar é esse, afinal? Urg. Ah, ele gemeu. Foi um tratamento brutal. Enquanto ele gemia, levou um chute no estômago. Levanta essa bunda daí, gritou Gomi. Isso dói, Kuzaku tentou reclamar, mas sua voz não saiu. Ele sentiu um arrepio desagradável. Seu corpo inteiro pareceu encolher por causa do frio. Era um arrepio incrível, diferente de qualquer outro que já tivesse sentido. Ele sentia que não conseguia se mexer. Apesar disso, Kuzaku se levantou de um salto. Era o que ele precisava fazer agora, e falhar nisso traria o pior resultado possível. Seu sexto sentido o impelia a fazê-lo. Kuzaku prendeu a respiração. Ou melhor, ele não conseguia respirar direito. Antes de entrar no elevador, o corredor e a área do teatro eram impressionantes, mas este lugar era de outro nível. Era como uma caverna de calcário, com formações rochosas que se projetavam do teto, das paredes e até do chão. Mas não eram estalactites nem estalagmites. Eram lineares ou curvas, o que lhes dava uma aparência artificial. Todo o ambiente tinha uma atmosfera sombria e imponente, e parecia opressivo demais. A parede bem em frente a eles era a única branca. Parecia até fosforescente. Ele pensou que pudesse ser uma janela de vidro a princípio, mas não era transparente. Era branco leitoso? Ou não era vidro de jeito nenhum? Em frente à parede branca havia uma escada, ou melhor, vários degraus, talvez dezenas deles, subindo. Lá em cima, aquilo era uma cadeira? O encosto retangular, meio escuro, era envolto em correntes, e também tinha apoios de braço. Tinha um formato um tanto estranho, mas bem, provavelmente era uma cadeira. Aquilo era o que se chamaria de trono? Este é o lugar do rei. Estava muito longe das vagas imaginações de Kuzaku, mas ele não estava errado. O homem sentado no trono, com as pernas cruzadas, era o rei. Mesmo sem que lhe dissessem nada, ele sabia disso. Se aquele não fosse o rei Parano, não tinha rei. Mesmo que o homem barbudo não estivesse usando uma coroa negra, ele não teria outra aparência senão a de um rei. O homem vestia roupas de couro justas ou algo semelhante, mas quanto a saber se era uma vestimenta adequada para a realeza, Kuzaku não saberia dizer. Quando ouvia a palavra rei, imaginava algo mais extravagante, mais rebuscado, com roupas e acessórios obviamente opulentos. No entanto, este era um rei. Se havia um rei aqui, este era o salão do rei. Os olhos de Kuzaku estavam fixos no trono, ou melhor, no rei e em nada mais. O rei estava muito longe. A percepção de distância de Kuzaku parecia estar distorcida, pois, embora não conseguisse determinar a distância exata, o trono devia estar a dezenas de metros. Mesmo assim, ele conseguia distinguir o rei claramente.
Ele era alto quando estava de pé. As pernas do rei eram terrivelmente longas e esbeltas. Ele não devia ter 30 e poucos anos. Tinha 40, talvez 50. Seu rosto estava com as rugas típicas da idade, e ele tinha uma barba curta, grisalha. Seu cabelo também era curto. Se não estivesse sorrindo, talvez passasse uma impressão diferente, mas, de qualquer forma, parecia ter uma expressão gentil. Seus olhos, em particular, pareciam quase bondosos. Ainda assim, ele era assustador. Só por estar ali, ele fazia o ar naquele salão real endurecer e se solidificar. Os inúmeros crescimentos pontiagudos devem ter brotado por causa do rei. O motivo pelo qual este salão real era preto era porque o rei estava ali. A existência do rei definia este lugar. Não, ele o conquistou, o dominou. Naturalmente, o mesmo acontecia com Kuzaku. Ele era governado pelo rei. Como prova disso, ele se prostrou diante do rei em certo momento, curvando a cabeça, e o observava com os olhos voltados para cima, como se estivesse espiando o rei às escondidas. Tombi, Gomi e até mesmo Ió também se ajoelharam, assim como Kuzaku. Enquanto estivessem ali, não havia outra escolha. Tombi dissera que entenderia quando encontrasse o rei, e não havia outra opção senão fazer o que o rei ordenava. Ele tinha razão. Olá, Ió. A voz do rei era baixa, suave e profunda. Era o tipo de voz masculina mais velha que as garotas poderiam gostar, mas por algum motivo era estrondosa, subjugando Kuzaku e os outros. Ao ouvi-lo falar uma única vez, Kuzaku começou a tremer e ficou com vontade de chorar. A voz de Ió, ao responder, era terrivelmente fraca. Sim, Vossa Majestade. Esse rei é louco, pensou Kuzaku, desvairado. Mais do que louco. Não sei nada sobre ele. Isso é loucura ao extremo. De certa forma, essa pode ser a própria definição de loucura. Ele é realmente louco, de verdade. É tipo, espera aí, esse é o rei? Vejo que você trouxe algo consigo, disse o rei. Um recém-chegado. Sim, senhor, murmurou Ió. Para servi-lo, senhor. Senti que era meu dever como seu vassalo. É por isso que o trouxe à sua presença. Que admirável. Obrigado, senhor. Nunca se tem vassalos demais. Se forem úteis, claro. Se você achar que ele não pode lhe ser útil, faça com ele o que bem entender. Uau, o quê? Sei lá, ela quer dizer. A mente de Kuzaku disparou. Aquelas sombras, disseram que são o que sobrou daqueles que irritaram o rei, certo? Se ele não pode me usar, ela está pedindo para ele me transformar em uma sombra? Isso seria um problema enorme para mim, sabe? Devido à sua leve raiva e antipatia por Ió, e ao sentimento de irritação, sua admiração pelo rei pareceu diminuir um pouco. Kuzaku finalmente conseguiu observar outras coisas além do rei. Em outras palavras, até então ele só tinha conseguido ver o rei. Quão incrível era esse rei! Havia um estrado no fundo do salão real, e sobre ele estava o trono. Atrás do trono havia uma janela ou parede que emitia luz branca. No entanto, havia muitas outras coisas também. O objeto mais chamativo estava pendurado no teto. Era uma gaiola de pássaros enorme? Não, talvez fosse uma gaiola, mas não uma gaiola de pássaros. Tinha o formato de uma gaiola de pássaros, mas não havia nenhum pássaro preso lá dentro. Era um ser humano. Um casaco marrom, usado sobre um vestido branco. Cabelos longos. Seu rosto não era visível, mas pelo formato do corpo, provavelmente era uma mulher. Existia um rei, então será que ela era a rainha dele? Não. Em que mundo você encontraria um marido que mantivesse sua esposa em uma gaiola? Bem, talvez existam casos raros em que isso acontece. Era isso que o excitava? Havia uma escadaria em frente ao trono, e era possível subir ou descer do estrado. Ele percebeu então que além daquela escadaria havia celas por toda parte. Elas eram divididas em pequenas jaulas, cada uma com um prisioneiro dentro. Ele também podia ver alguns encostados nas grades. Ouvindo atentamente, ele conseguiu captar suas vozes. Eu-sama. Não estava claro qual prisioneiro estava dizendo isso, mas ele definitivamente estava chamando por Ió. Pelo menos um dos camaradas de Ió, o membro do esquadrão Ió-sama, havia sido feito prisioneiro. Outro fora transformado em uma sombra pelo rei. Agora tudo fazia sentido. Então é isso que está acontecendo aqui, né? Ió não se submeteu à autoridade do rei nem lhe jurou lealdade. Ela não estava apenas aterrorizada com seu imenso poder depois que ele transformou um de seus companheiros em uma sombra. Ele tinha um refém. Se o refém fosse um membro do esquadrão Ió-sama, então, mesmo que fosse um completo desconhecido para Kuzaku, ele ainda era um camarada dos Daibreakers. Kuzaku não podia simplesmente dizer, não é problema meu. Não me importo. Não posso desafiar o rei, pensou ele, com a mente a mil mesmo que eu não queira obedecer, por enquanto tenho que fazê-lo. De qualquer forma é impossível. Desafiar um cara desses? Nem pensar. Ele não pôde deixar de se perguntar se a mulher na gaiola era refém de alguém e pensar que se o rei era realmente tão grandioso, não deveria agir como um vilão tão mesquinho. A hostilidade de Kuzaku pode ter transparecido, mas ele não perdeu tempo em reprimi-la. De jeito nenhum. Não consigo suportá-lo. Não entendo direito, mas sei que é impossível mesmo sem saber o porquê. Sinceramente tenho medo até de olhar para o rei. Não quero vê-lo. E no entanto estou olhando. Mas afinal, o que é isso? Aquele trono. Tipo, o encosto, é simplesmente grande demais. Os apoios de braço e o assento são adequados para um rei. É só o encosto que é estranhamente alto e largo. Parece duro também. Além disso, está envolto em correntes. É como se os apoios de braço e o assento tivessem sido adicionados depois, e ele estivesse se forçando a usar aquele encosto. Nem tenho certeza se aquilo é um encosto para começo de conversa. Quer dizer, existem todos os tipos de gravuras, e a borda parece ser reforçada com um material diferente, mas esse formato, pelo que parece, é uma porta? De agora em diante você também é meu vassalo. O rei tentava usar uma porta grande como encosto, mas era obrigado a cruzar as pernas porque não conseguia apoiar as costas nela. Ele sorriu para Kuzaku.
Se você se matar de trabalhar, se esforçando ao máximo até me satisfazer, eu lhe darei uma recompensa. Espero que você seja um vassalo útil. Kuzaku tentou abrir a boca. Por quê, hein? Por que eu tentei abrir a boca? Não faço a mínima ideia. Nenhuma ideia mesmo. Estou suando frio. Isso é uma loucura. Io está me encarando como se dissesse, não diga nada. Eu sei. Não vou dizer nada. Nem uma palavra. O rei olhou para Kuzaku com um sorriso. Vamos lá, diga alguma coisa você mesmo. Nos repreenda, ou qualquer coisa. O silêncio só torna tudo mais assustador. Talvez o rei estivesse agindo assim para assustar Kuzaku. Se foi uma jogada calculada, não foi ardilosa? Pensando dessa forma, o medo de Kuzaku diminuiu um pouco. Só um pouquinho, porém. Ele ainda é assustador. Ele é tão assustador que sinto que posso definhar e virar uma casca seca. Ou melhor, eu já comecei a definhar. De repente, ouviu-se um som estranho vindo de trás. Ele mal conseguia respirar antes, mas de alguma forma conseguiu se virar e olhar. Havia um pilar que ia do chão ao teto. Era o elevador em que Kuzaku e os outros tinham viajado. A porta se abriu. Dela saiu um homem com um casaco verde musgo e gola de pele. Seus longos cabelos eram um pouco ondulados e ele tinha barba por fazer. Parecia apático, decadente e um tanto sujo, mas ainda assim estiloso de alguma forma. Resumindo, ele era o tipo de cara que parecia que faria sucesso com as garotas. Olhando para Kuzaku e os demais, o homem franziu levemente a testa, desviando imediatamente o olhar enquanto se aproximava do estrado. Airu, disse o rei. Assim que o rei o chamou, o homem parou, ajoelhou-se e fez uma profunda reverência. Vossa Majestade, é uma honra vê-lo novamente. Yonaki Ugizu canta tão bem como sempre. Só para mim. Quando o rei disse isso, o homem que aparentemente se chamava Airu não chegou a tremer, mas ficou tenso. Kuzaku viu. Olhando por um instante para a mulher na gaiola e depois de volta para ela, Kuzaku pensou. Era ele. A mulher era como um fantasma, mas sua posição havia mudado. Ele não podia afirmar com certeza, mas provavelmente ela estava olhando para Airu. Assim como Io e seu grupo, Airu mantinha aquela mulher, Yonaki Ugizu, como refém. Kuzaku baixou os olhos e mordeu o lábio. Onin, estou furioso. Por mais detestável que fosse aquele bastardo, não havia como desafiar o rei. Se o desafiasse, tudo estaria acabado. Isso era algo que ele não podia controlar. Yonaki Ugizu sempre me agrada, e mesmo assim você volta para mim de mãos vazias, Airu? Perguntou o rei. Desculpe. Acredito que você também saiba cantar. Por que não canta uma música para nós aqui? Me poupe, por favor. Faz muito tempo que não canto. Não gostaria de macular seus ouvidos. Nesse caso, apresse-se e traga Alice de volta. Como o senhor sabe, aquela princesa é uma adversária difícil, disse Airu. É constrangedor admitir, mas eu não tenho forças para vencer, então fui lá e destruí a casa da princesa. Ora. Tenho certeza de que Alice deve estar furiosa. Talvez o suficiente para invadirem este lugar. Será que Alice conseguirá atravessar a Floresta Escarlate como antes quando fugia? Ponderou o rei. Fico pensando. Conhecendo a princesa, talvez. Antes de vir para cá, Alice pode tentar te matar primeiro, Airu. Eu sou boa em fugir, pelo menos. Você pretende atrair Alice para cá, disse o rei. Esse é o seu plano, Airu? Se não funcionar, pensarei em outra coisa. Há tempo. Não, talvez não haja tempo nenhum. Poderíamos dizer que o tempo não existe, e ao mesmo tempo que existe um tempo ilimitado. Somos eternos, disse o rei. A eternidade que deveria ser impossível de alcançar, por mais que a desejemos desesperadamente, agora está em nossas mãos. Não precisamos mais nos medir em termos humanos, mas somos forçados a isso. Isso é karma. Deixemos o karma de lado. Não consigo entender coisas complicadas, mas vou pensar bastante sobre isso, senhor. Deixe-me em paz, disse o rei a Io. Desejo ouvir a voz de Yonaki Ugizu. Nós vamos, disse Io em um sussurro. Quando Kuzaku olhou para cima, Io, Tombi e Gomi estavam indo embora. Airu não se mexia. Yonaki Ugizu também continuava encarando Airu. Tum, tum, tum. O rei bateu o pé no chão e ordenou, saiam. Agora. Kuzaku se levantou como uma bala e deu meia volta. Assustador. Quase me mijei nas calças. Sem entender o que estava acontecendo, ele olhou para Airu. Airu seguia Kuzaku e os outros como se também estivesse fugindo. Com as costas curvadas, a mão direita apertando o peito esquerdo, os olhos revirados, os dentes cerrados e uma expressão demoníaca no rosto. Esse homem também não era totalmente leal ao rei. Na verdade, ele reprimia o sentimento de eu vou matá-lo, eu juro que vou matá-lo, e servia ao rei porque não tinha escolha. Qual é o nosso trabalho? Perguntou Kuzaku a Io enquanto caminhavam em direção ao elevador. Para acabar com eles, disse Io rapidamente. Com todos os humanos de Parano. Ou então, levá-los ao rei e fazê-los jurar lealdade. Esse é o dever de um vassalo. Oh sim? Talvez, pensou Kuzaku, Io esteja fingindo servir ao rei, enquanto na verdade reúne aliados. Então, quando chegar a hora, ela derrubará o rei do trono. Se o rei for deposto, poderemos abrir aquela porta. O que há do outro lado da porta? Podemos voltar para Gringar? Não podemos mais retornar? Mais importante ainda, preciso encontrar Aruiro e os outros primeiro. Mas Ishihoru, há muitos problemas. Em momentos como este, eu realmente preciso de Aruiro. Sem ele não posso fazer nada. Aruiro era uma vez um cantor sem sucesso. No entanto, a cantora tinha dúvidas a respeito disso. O que exatamente significava não ter sucesso? O cantor orgulhoso pensou, minhas músicas não são algo para ser vendido. É preciso ter uma alma empobrecida para só enxergar valor nas coisas com base em se elas dão ou não dinheiro, não é? Canções são arte. A arte é a busca pela beleza e sua expressão. Beleza é aquilo que transcende mesquinhos interesses e gostos pessoais para tocar o coração das pessoas. Essa sensação de ser tocado é em si beleza. Como as pessoas se emocionavam com as canções do cantor e sentiam a beleza nelas, ele recebeu propostas para formar uma banda e realizar shows.
Cada vez que alguém dizia que ia ganhar muito dinheiro e o cantor era apresentado como a galinha dos ovos de ouro, ele inclinava a cabeça para o lado. Que estranho, ele pensaria. O dinheiro não importa nada, não é? Se o cantor conseguisse cantar músicas que fizessem seu corpo inteiro vibrar e sua alma se conectar com o público, isso bastava. Era melhor do que fazer sexo com uma mulher. Era uma sensação tão inacreditavelmente maravilhosa que ninguém que nunca tivesse experimentado conseguiria sequer imaginar. O cantor compunha músicas, cantava-as, cativava o público e conquistava grande apoio em certos círculos. Ele tinha companheiros de banda, e seu relacionamento com eles era bom, a princípio, mas gradualmente se tornou mais tenso. Isso porque sempre que alguém lhes fazia uma proposta que lhe renderia dinheiro, ele os rejeitava. Tanto o cantor quanto seus companheiros de banda suaram muito no trabalho, depois aproveitaram o tempo livre para ensaiar e se esforçaram bastante nos shows. Não é ótimo, pensou o cantor. Enquanto continuasse fazendo as coisas dessa maneira, não precisaria cantar por dinheiro. No entanto, seus colegas de banda aparentemente estavam insatisfeitos. Nós poderíamos conseguir, afirmaram. Poderíamos ter sucesso. Poderíamos viver da nossa música. Se fizessem isso, não precisariam trabalhar e poderiam se dedicar inteiramente à música. Escutem bem, alertou o cantor aos seus companheiros de banda. Se fizéssemos isso, as músicas, as nossas performances, não seriam mais puras. Se as usássemos para ganhar dinheiro, não seriam diferentes de qualquer outro trabalho. Apesar disso, seus companheiros de banda disseram, tanto faz. Chegamos o mais longe que podíamos enquanto trabalhávamos em outros empregos. Vamos lá, vamos fazer isso. Vai dar tudo certo. Só precisamos de um sucesso. Nós conseguimos. Finalmente a cantora cedeu. Tudo bem então. Em troca vou fazer as coisas do meu jeito, como sempre. Você concorda com isso? Tudo bem, concordaram todos os seus companheiros de banda. E assim o cantor fez o que queria. Quando se tratava de canções, o cantor era sincero e não poupava palavras. Ao escrevê-las, ele não era apenas sincero, mas desesperadamente sincero. Ele transformava em letras apenas aquilo que realmente pensava e sentia, transmitindo-os honestamente, exatamente como eram. Ele era implacável e por vezes cruel. Se ele fosse honesto, não conseguiria descrever nem mesmo uma mulher que amava do fundo do coração como simplesmente bonita. Havia momentos em que, depois de fazerem amor, e ela caía num sono profundo e sonolento, roncando alto, ele de repente sentia que a odiava. Houve momentos em que ele quis dizer, como você pôde me dar essa gororoba nojenta? E noites em que se masturbava pensando em outra mulher. Ah, mas neste momento, mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer coisa, eu a amo. Gritar isso em voz alta, sem vergonha nenhuma, isso sim é sinceridade. Não sei quanto ao amanhã. Talvez um dia eu te jogue fora, como um pedaço de lixo gigante, mas por agora eu te amo. No que diz respeito aos seus colegas de banda, o cantor também não escondeu nada. Vocês são péssimos. Desistam logo. Por que não conseguem fazer isso direito? Vão viver suas vidas de novo algumas vezes. Eu gosto de vocês, mas agora eu quero matar todos vocês. Quer dizer, vocês perderam a essência. Não estão levando isso a sério. Eu tenho razão, não tenho? E o cantor ocasionalmente gritava com eles. Não se trata de dinheiro. Nós não tocamos música por dinheiro, droga. Eu até posso ceder um pouco, não muito, e dizer que tudo bem se o dinheiro vier, mas não coloquem o dinheiro acima de tudo. Se a gente só quer dinheiro e está fazendo isso por dinheiro, acabou. Isso não é mais música. O valor de cantar ou ouvir música é zero. Zero. Por que vocês não entendem? Estivemos juntos esse tempo todo, então quando vocês se tornaram esse lixo? Se eu tivesse que escolher entre vocês e um monte de vômito, eu escolheria o vômito. Um bando de moscas zumbindo em volta de um monte de merda seria melhor do que todos vocês agora. Eu não consigo amar nenhum de vocês agora. Eu queria que todos vocês morressem sério. Dizendo, não aguento mais isso, um membro da banda saiu, depois outro, até que finalmente o vocalista ficou sozinho. Com apenas um vocalista não havia mais banda. Apesar disso, o vocalista ainda se considerava uma banda, dedicando-se de corpo e alma às canções que compunha. Ele cantava sobre amor e ódio, justiça e injustiça, o artifício da moralidade, as contradições do mundo, verdade e mentira, e liberdade. Ele fazia tudo isso sem medo, encarando o povo de frente. Sabe, todo mundo diz que gosta de mim, disse a cantora para a plateia. Por que diabos isso acontece? O que eu tenho de tão especial? Que eu sei cantar, que eu escrevo letras que tocam vocês. Vocês acham que eu falo por vocês? Ou será que é porque gostar de mim faz vocês se sentirem especiais? Seja lá o que for, não é por isso que eu canto. Eu canto só para mim. Esses são os meus sentimentos, não os seus. Somos pessoas completamente diferentes. Não temos quase nada em comum, entenderam? Quando vocês falam como se me entendessem ou algo assim, qual é a dessa? Quer dizer, eu não entendo nenhum de vocês, entenderam? Entender as pessoas não é tão fácil, né? Vocês estão falando sério mesmo? Não posso prometer nada além de que não vou mentir para vocês. O que vocês acham disso? Havia aqueles que viam o cantor como vítima do comercialismo, um mártir da arte, e o perdoavam. Outros o condenaram, dizendo que ele era uma criança cujo ego havia crescido demais, um aspirante a revolucionário imaturo e um palhaço que entendia as coisas de forma errada. Outros ainda diziam que o cantor se considerava um gênio trágico, mas que sua incapacidade de se adaptar ao mundo basicamente demonstrava falta de talento. E embora talvez ele tivesse lançado algumas boas canções, previam com risos frios que ele desapareceria, logo caindo no esquecimento. Tudo bem, que digam o que quiserem, disse o cantor com desdém, respondendo às críticas em suas canções. Olho por olho, dente por dente. Se não estavam preparados para levar um soco, não deveriam ter levantado os punhos.
Pensavam que estavam atirando pedras nele de longe, mas o cantor não era um espantalho que ficaria parado. Ele podia ir até eles e atirar pedras de volta. Se alguém te pegar, você revida na mesma moeda. Esse era o lema do cantor. Ele não se reprimia ao expressar seus pensamentos, colocava-os em palavras e os aprimorava. Quando as palavras do cantor se tornaram lâminas afiadas, ele inevitavelmente magoou as pessoas. No entanto, até mesmo coisas ditas casualmente podem, às vezes, ferir profundamente o coração. Isso é o que significa ser humano. Ninguém consegue viver sem ser magoado ou magoar os outros. Não é belo que mesmo com nossos corpos e corações cobertos de feridas, sangrando abundantemente, e quase morrendo de hemorragia, ainda assim nos arrastemos para frente? Sempre em frente? Se alguém não quer ser machucado, deve se enforcar e morrer. Assim nunca mais será machucado. Todos nós vamos morrer um dia, então hoje e amanhã é tudo a mesma coisa. Como ousam morrer assim? Alguém pode ficar com raiva. Por que eles tiveram que morrer? Alguém pode ficar triste. Mas os mortos nunca saberão disso. Se dói, se é insuportável, e eles não aguentam, devem simplesmente fugir. Mesmo que tentem impedi-los, não há como deter uma pessoa realmente determinada a tirar a própria vida. A saída de emergência, conhecida como nossa própria morte, está sempre ao nosso lado e é uma opção realista. Algumas pessoas dizem que é um pecado grave, mas mesmo que se impusesse o peso desse pecado sobre o túmulo do falecido, apenas os vivos poderiam ser afetados. E os mortos não sentiriam nada. Isso porque os mortos não existem mais. O cantor nunca disse uma vez sequer: não me critiquem, não me batam, não me chutem, não atirem pedras em mim. Faça o que quiser, diga o que quiser, me bata se quiser, pode me morder, e se quiser esmagar minha cabeça com uma pedra, faça. Mas eu também farei o que quero, e não vou aceitar isso calado. Vamos nos matar de tanto sangue. Tudo bem, ficaremos quites assim, não é? Uma a uma, as pessoas foram se afastando do cantor e de sua banda de um homem só. Uma pessoa disse isso: não aguento mais. É exaustivo estar perto de você. No fim das contas, você só está sendo egoísta, disseram alguns, insultando o cantor. Sim, eu sou egoísta. E daí? Não seja desafiador. É por isso que você sempre será uma criança, incapaz de mudar. Você nunca cresce como pessoa. Por que você não tenta pensar nos outros? Cresça de uma vez. Você não consegue, consegue? Afinal, você é só uma criança boba. Aposto que você acha legal agir assim. Pois bem, você está enganado. Essa pessoa gritou até ficar vermelha de raiva, depois saiu e nunca mais voltou. Teve alguém que declarou: você está acabado, e depois virou as costas para o cantor também. Para ser franco, todo mundo pensa assim. Você é o único que não entendeu. O cantor estava perplexo. Ele compunha suas músicas com sinceridade, cantando com toda a sua alma, como sempre fizera. O cantor não havia mudado em nada. Apesar disso, seus companheiros de banda começaram a dizer: nós conseguimos, vamos ser um sucesso com sonhos manchados pela ganância. As pessoas o elogiavam, e todos começaram a se sentir bem com isso. Eventualmente começaram a reclamar e a insultá-lo, dizendo que estavam enganados a seu respeito, ou que não era para ser assim. Diziam que só aguentavam até certo ponto, e então acabaram abandonando o cantor. O cantor amou várias mulheres, mas todas eram iguais. No início, todas as mulheres diziam coisas como: é o destino, ou nunca vou terminar com você, aconteça o que acontecer, ou quero ficar com você até o dia da minha morte, ou por favor, não me abandone. Mas depois, eventualmente, começavam a reclamar dizendo: você não sabe o que é gentileza, ou você perdeu o controle, ou você é um fracasso, ou você é defeituoso, ou você é um monstro psicótico. No fim diziam: me devolva o tempo que passei com você, ou você não vale nada, ou você não é diferente de um cafetão, e todo tipo de outras coisas horríveis. Quando ele as expulsava de casa por raiva, elas reclamavam de como ele as havia machucado, ou causado sangramento nasal, ou torcido seus ossos. Algumas até exigiam indenização. Havia apenas um. Ela era diferente de todos eles. No dia em que a conheceu, ela disse ao cantor: não gosto das suas músicas. Suas músicas são pura força. Falta-lhes delicadeza. É como se você estivesse embriagado consigo mesmo. São improvisadas, descartáveis. Só funcionam no momento, sem um pingo de universalidade. Você diz que suas músicas são arte, mas acho que você não poderia ser mais convencido. O que você faz é como se masturbar na frente das pessoas e depois dizer: olhem para mim, me masturbando descaradamente em público assim, não sou incrível. A cantora, obviamente, ficou furiosa. No entanto, era verdade que ela havia se concentrado na natureza efêmera daquele momento, e em vez de refinar sua mensagem com sutileza, expressou as coisas como elas realmente eram. Basicamente, ela estava se vangloriando, dizendo: se eu quiser me masturbar, farei isso na frente das pessoas. Sou tão honesto. É assim que as pessoas de verdade agem. Sou incrível, né? Ela tinha razão. Seria errado ficar com raiva. Você pode ter razão. Mas isso me irrita, disse a cantora para ela. Essa é uma atitude muito refinada, e eu a considero mais agradável do que suas músicas. Não sei do que você está falando, mas eu quero transar com você agora. Você se importa? Gosto do seu jeito de pensar. Quero fazer sexo selvagem várias vezes, e depois vou te observar atentamente. Esse é o meu estilo, na verdade. Ok, vamos fazer isso. Assim começou o relacionamento deles. Eles discutiam frequentemente, mas o cantor nunca levantou a mão para ela. Isso porque ela havia lhe dito: no momento em que você ficar violento, eu vou te odiar e terminar tudo, sem discussão. Ela havia deixado isso bem claro de antemão, então o cantor sabia, sem sombra de dúvida, que ela faria isso. Ela era uma pessoa muito honesta. Quando ele estava com ela, o cantor percebeu algo. Ele não era honesto, ele se esforçava demais para ser assim. Para demonstrar sua própria sinceridade, o cantor precisou menosprezar outras pessoas. Vocês são mentirosos, vivem vidas cheias de enganos, mas eu sou diferente, completamente diferente. Sou honesto, puro e belo. Ela não era assim.
Ela era simplesmente honesta, simplesmente ela mesma. O cantor carregava uma placa com a palavra honestidade escrita nela, vestia roupas nas cores da sinceridade e constantemente dizia: sou uma pessoa honesta, tentando ser reconhecido como a pessoa mais honesta do mundo. Independentemente do que as pessoas pensassem dela, ela parecia indiferente. Parecia imperceptível, impossível de compreender, mas ao mesmo tempo, ele pressentia que ela não estava contando uma única mentira. O cantor acreditava que a honestidade era justa. Ele pensava que se devia ser honesto porque era a coisa certa a fazer, e era por isso que ele tinha que ser honesto. Ela não se importava nem um pouco com retidão. Era simplesmente honesta. Mesmo que usasse roupas ao andar por aí, para ela era como se estivesse nua. O cantor a achou linda e quando lhe disse isso, ela o encarou sem expressão. De vez em quando, ela cantava. Como era tão boa, ele perguntou se ela tinha aprendido a cantar com alguém. Descobriu-se que sua mãe fora cantora quando ela era mais jovem e que ela crescerá ouvindo suas canções de ninar. Ela não compunha. Quando cantava, eram canções de sua mãe ou canções populares. No entanto, quando as cantava, todas ressoavam como se fossem suas próprias composições. O cantor ficou deprimido. Quando te ouço cantar, sinto como se meu coração estivesse sendo despedaçado. O talento é uma coisa cruel. Devo ter sentido que faltava algo nas minhas músicas e que precisava fazer algo a respeito. Então escrevi letras que ninguém mais conseguiria. Eu queria ser especial. Era tudo por isso. Se eu tivesse talento, deveria ser capaz de fazer qualquer música minha, apenas cantando. Mas eu não consigo. Ao ouvir isso, ela fez uma expressão misteriosa e disse: se você vai ficar tão decepcionado assim, por que não desiste de cantar de vez? No entanto, se ele desistisse de cantar, o cantor ficaria sem emprego, a pouca renda que tinha seria reduzida a zero e quando alguém perguntasse: quem é você? Ele não poderia mais responder: aqui, é isso que eu faço. Se ele perdesse seu lugar como cantor, o que aconteceria com ele? Ele tinha medo de deixar de ser cantor. O cantor se abriu completamente e revelou esses sentimentos a ela. Se você perder, pode ser difícil por um tempo, mas você pode se surpreender ao descobrir que está bem com isso, disse ela como se não fosse nada demais. Eu também tenho medo de te perder. Por que você me perderia? Quer dizer, não consigo imaginar você querendo ficar comigo se eu não fosse mais cantora. Não me importa se você é cantor ou não. Nunca gostei das suas músicas. Não te disse isso desde o começo? O cantor riu de quão ridículo era. Logo depois, estava chorando. Decidiu parar de cantar. Então disse a ela: por que não fazemos uma viagem? Vamos para algum lugar bem longe. Certo, ela respondeu imediatamente, mas então, de forma atípica, acrescentou uma condição. Se nunca mais formos voltar, vamos viajar. Agora mesmo. Com as malas prontas, saíram de mãos dadas. Não tinham destino certo. Iriam para onde os pés os levassem, rumo a qualquer direção que lhes desse vontade, e quando não quisessem ir mais longe, ficavam ali. Ninguém podia mandar neles. Mesmo que alguém tentasse dizer-lhes o que fazer, não dariam ouvidos. Eles decidiram que olhariam apenas para o que quisessem com os olhos bem abertos, e se houvesse coisas que não quisessem ver, simplesmente passariam por elas. Seja num campo de relva molhada pela névoa da manhã, ou numa noite em que o reflexo da lua brilhava num lago, ela cantava sempre que lhe dava na telha. O viajante, que já não era cantor, ouvia com adoração as suas canções. No dia em que muitas estrelas caíram, ela disse: esta viagem vai terminar algum dia, não é? Mesmo que a jornada termine, eu ainda estarei ao seu lado. Mas, eventualmente, tanto você quanto eu morreremos. Ainda não vamos fazer isso. Mas é uma questão de tempo. Você quer ir antes de mim, ou depois? Eu nunca quero que você morra. Bem, então você morre primeiro. Eu me despeço de você e depois morro sozinho. Eu também não quero isso. Nem eu, sabe? Ainda temos que morrer, disse ela com resignação. O viajante já a amara mais do que tudo, mas agora ela era insuportavelmente preciosa para ele, insubstituível. E assim, ele percebeu que o que ela vira e o que ele próprio vira eram semelhantes, mas diferentes. Isso porque para o viajante, a euforia era tanta que a jornada parecia não ter fim. Contudo, ela jamais desviara o olhar da verdade de que toda jornada chega ao fim. Como grãos de areia escorrendo em uma ampulheta, o tempo que lhes restava juntos estava se esgotando. Não havia como diminuir essa velocidade. Além disso, eles não tinham como saber quando a areia acabaria. Sob um céu de estrelas cadentes, o viajante a abraçou forte e orou a Deus: por favor, deixe-me ficar com ela para sempre. Mesmo que a morte nos separe, não a afaste de mim, aconteça o que acontecer. Oh, eu sou, pensou o viajante. Ele não queria dizer feliz. Se ele achasse que era mais feliz do que qualquer coisa, do que qualquer pessoa, naquele exato momento ele não teria escolha a não ser parar o tempo, acabar com a própria vida. Ele a mataria e depois se mataria. Ele não queria fazer isso, mas não teria escolha. Ei, eu quero ver o mar, disse ela. Parece ótimo. Vamos para o mar? Mesmo que a jornada terminasse, ambos ainda estavam vivos. Se ela quisesse, o viajante a levaria para qualquer lugar. A caminho do mar, sem que ninguém lhe perguntasse, ela começou a falar sobre o seu passado. Eu tinha uma irmã mais velha, 6 anos mais velha que eu. Ela era muito bonita. Quando eu tinha 9 anos, ela ficou doente e morreu. Isso mudou tudo. Mesmo que quem teve a vida interrompida tenha sido a minha irmã, não a minha. Quando minha irmã morreu, minha vida mudou. Você já pensou coisas como: eu gostaria de ter mostrado esse mar para minha irmã? De jeito nenhum. A doença que fez minha irmã definhar era terrível. Ela sofreu muito. Por isso, quando não aguentou mais, um dia ela me disse: você está ótima, né? Não sente dor de verdade e pode continuar vivendo. Por muito, muito tempo. Você vai poder fazer tanta coisa. Eu te invejo mais do que você imagina. Minha irmã estava chorando. É patético, mas naquele momento eu a odiei. Quer dizer, não foi minha culpa ela ter ficado doente. Eu queria dizer, não desconte em mim, mas me contive. Ela ia morrer logo, então eu tive pena dela. Aposto que sua irmã pediu desculpas. Sim,
Não se preocupe, eu disse a ela. Eu não vou morrer ainda, então vou ficar bem. Você pode dizer coisas ainda piores. Mas depois disso minha irmã nunca mais reclamou e então ela morreu. Os dois passaram vários dias à beira-mar. Pensando bem, não deveriam ter estado ali. Deveriam ter partido imediatamente. Contudo, ficar alguns dias num só lugar, ou mais se assim o desejassem, não era incomum para eles. Como sempre, descansaram ali até decidirem para onde iriam em seguida. Era uma manhã enevoada. Em meio a um nevoeiro tão denso que não conseguiam distinguir os próprios pés, os dois se depararam com ele pela primeira vez. Antes de pensarem que poderia ser perigoso, a curiosidade falou mais alto. Os dois foram até a beira-mar. A neblina estava tão densa que eles perderiam de vista as pontas dos dedos se estendessem a mão à frente. Guiando-se quase que exclusivamente pelo som, caminharam o mais perto possível da costa de mãos dadas, é claro. Mesmo de mãos dadas, ele começou a sentir que poderiam se separar, e o viajante ficou inquieto. Quanto mais tempo passavam juntos, menos ele queria se separar. No entanto, como não haviam se separado, não havia nada que ele pudesse fazer. Sentia-se enlouquecendo de frustração, mas ao mesmo tempo estava insatisfeito, e essa sensação de infelicidade o satisfazia. Ela não disse uma palavra. O viajante também caminhava em silêncio. Mas o que era aquela neblina? Não seria estranho se o sol já tivesse aparecido, mas ele não via nenhum sinal dele. As ondas ocasionalmente molhavam seus sapatos até pouco tempo atrás, mas agora era estranho. Ele caminhou e caminhou na direção do mar, mas o som das ondas ficava cada vez mais distante. Como antes, ela não disse nada. De repente, o viajante sentiu vontade de ouvi-la cantar. Ele estava prestes a pedir uma música quando, de repente, ela disse: "Ei, onde estamos?" Se não lhe tivessem dito uma vez que havia uma cidade ali, Haruhiro jamais teria percebido. Toda a ruína número 7 estava em uma depressão baixa, e eles podiam vê-la por completo da borda. Em resumo, era um poço cheio de buracos. Além disso, esses buracos tinham formatos indescritíveis. Não, talvez não fossem indescritíveis. Eram buracos meio deformados e arredondados, mas ver tantos deles tão próximos uns dos outros no chão daquele jeito era insuportavelmente desagradável. Deu-lhe calafrios, seu corpo coçou e ele quis desviar o olhar. Aquele ódio visceral por eles nunca diminuiu. Haruhiro não gostava de colmeias, mas aquilo era muito pior do que um favo de mel. Alice estava ao lado de Haruhiro, olhando para o poço cheio de buracos, aparentemente indiferente. Aquilo não parecia lhe causar qualquer sensação. Não consigo ser compatível com ninguém que aceite isso, pensou Haruhiro. Não consigo imaginar que algum dia nos entenderemos, mas quando me aproximo de Alice posso deixar de ser eu e me tornar nós. Ou melhor, simplesmente me torno. Será que consigo controlar se me torno nós ou não? Ele não poderia afirmar com certeza sem testar, mas era evidente que foi causado pela magia de Haruhiro, ressonância. Aparentemente tratava-se de uma variedade de magia excepcionalmente rara, e o caso de Haruhiro foi o primeiro que Alice presenciou. Por causa disso, ainda havia muito que eles desconheciam. Devia haver algum elemento secreto, ou pelo menos desconhecido, na ressonância. Talvez não apenas fortalecesse a magia de outra pessoa, mas também lhe permitisse entrar em seu coração. Ou talvez o fizesse sentir compaixão por ela. Ele ainda não tinha dito uma palavra disso para Alice. Seu raciocínio era que era melhor não dizer nada vago, e de alguma forma ele se convenceu de que era por isso. Mas a verdade é que seria simplesmente constrangedor falar sobre o assunto. Tipo, qualquer um odiaria o que ele estava fazendo, não é? Intencionalmente ou não, Haruhiro havia sondado o coração de Alice. Se pudesse escolher, não o teria feito. Mas Alice via a ressonância de Haruhiro como uma espécie de item de aprimoramento. Um item que tinha o nome Alice ser gravado e que podia ser usado a qualquer momento. Mais do que isso, apesar de ser um objeto, ele se ativou automaticamente, e quando Alice o quis, o objeto disse: "Já estou indo", e veio por conta própria. Conveniente. Se existisse um item assim, ele o teria desejado. Ah, é verdade, tinha um bem aqui. No entanto, o bem e o mal eram duas faces da mesma moeda, e provavelmente não deveria ser surpresa que um item conveniente tivesse desvantagens. Normalmente, quando você toma um remédio, você o faz ciente dos efeitos e dos efeitos colaterais. Independentemente de o que ele dissesse ser vago ou não, Haruhiro provavelmente precisava se abrir com Alice sobre isso. Devo dizer isso? Como devo dizer isso? Talvez eu não deva, afinal. Não, eu preciso, né? Enquanto ele ainda estava em agonia com isso, eles chegaram às ruínas número 7. Alice começou Haruhiro. Cale-se. Quer dizer, essa é a resposta que eu recebo depois de tudo isso? Ele estava frustrado. Eu decidi, ok, vou dizer, e claro que foi exatamente assim. A gente simplesmente não se dá bem. Não é uma questão de gostar ou não gostar. Acho que não combinamos. Estamos juntos há um tempo, mas simplesmente não parece certo. Talvez eu devesse me tornar nós. Me agarrar firme, ativar a ressonância e ver o que acontece. Será que eu simplesmente abraço a Alice de repente? Isso não vai funcionar. Vou ser rejeitado e depois agredido. Tenho muitas outras coisas que quero dizer. Como, por exemplo, querer procurar meus camaradas, querer encontrá-los e ver meus camaradas. Digo isso de vez em quando, mas Alice simplesmente ignora ou me dispensa com um podemos fazer isso depois. Alice é muito boa em dar a impressão de que tocar no assunto não vai adiantar nada. Além das ruínas número 7, estendia-se uma floresta de um vermelho mais intenso que o próprio vermelho. Não era um vermelho puro, mas sim um tom amarelado. Era uma cor vibrante, porém brilhante demais, e com uma certa profundidade.
As ruínas número 7 estavam perto o suficiente da Floresta Escarlate para que ele pudesse vê-la dali. Segundo Alice, o castelo do rei no centro da Floresta Escarlate era a ruína número 1 ou algo parecido. Podia parecer que a ruína número 1 e a número 7 ficavam lado a lado, mas não era bem assim. A Floresta Escarlate ao redor da ruína número 1 era simplesmente imensa. A Floresta Escarlate estava repleta de monstros tão fortes que nem mesmo Alice, fortalecida pela ressonância de Haruhiro, conseguiu derrotá-los. Eles não conseguiam chegar ao castelo do rei sem atravessar a floresta, mas atravessá-la era incrivelmente difícil. Na verdade, era justo dizer que era impossível. Pelo menos para Haruhiro e Alice, como estavam agora. Essa floresta nem sempre esteve aqui, né? Disse Haruhiro. Não são as ruínas em si. Em Parano, com exceção da Torre de Ferro do Céu, do Vale dos Desejos Mundanos, do Rio Sanzu e das 7 ruínas, tudo estava em constante transformação e mudava sem intervenção humana. Embora Alice não tenha olhado na direção de Haruhiro, ele obteve uma resposta pela primeira vez. Bem, sim, disse Alice, na época em que fugi do castelo, ele era bem menor. Foi assim que você conseguiu sair da floresta? Só prossegui com isso porque havia uma chance de sucesso. A Floresta Escarlate foi criada pelo Homem Adormecido. O Homem Adormecido ainda está dormindo em algum lugar da floresta, sonhando. Então, se o encontrarmos e o acordarmos, procurar um cara cujo rosto eu não reconheço? Naquela floresta? Não seja louco. Acho que não dá para chegar ao castelo sem usar um atalho, né? Bem, se sua ressonância fosse mais impressionante, eu poderia ter conseguido passar na base da força bruta. Reclamar disso para mim não vai ajudar em nada. Eles estão saindo. Olhar. Haruhiro olhou na direção que Alice apontou. É isso mesmo? Ele viu algo rastejar para fora de um dos centenas de buracos. Estava bem longe, então ele não conseguiu distinguir o que era. Provavelmente era humano. Alice agarrou Haruhiro pela cabeça e o obrigou a se agachar. Esconda-se. Se você tivesse simplesmente me dito para cala a boca, você é irritante. Os dois se agacharam, observando o que a pessoa que saísse do buraco faria. Eu sempre soube que as ruínas número 7. O ninho da toupeira arco-íris estava ligado ao castelo daquele filho da puta. Toupeira. Arco-íris? Assim como com o Homem Adormecido, eu nunca o conheci. Ele está por aí há mais tempo do que eu. Ouvi dizer que foi a toupeira arco-íris que cavou todos aqueles buracos. Existem de todos os tipos, né? Havia mais, antes daquele filho da puta começar a capturar e matar todo tipo de gente. O resto se tornou seus vassalos, como a Iru, o Homem Adormecido ou a toupeira arco-íris. Muita gente também foi esmagada e virou sombra. Sombras? Se você observar, verá. Isso foi tudo que Alice disse antes de ficar em silêncio. A pessoa que saiu do buraco caminhava por uma trilha estreita entre os buracos. Embora estreita, ainda era larga o suficiente para 2 adultos passarem um pelo outro. Era muito cedo para distinguir as coisas com clareza, mas a julgar pela cor do casaco, devia ser a Iru. A Iru usou a passagem secreta no ninho da toupeira arco-íris para ir ao castelo, encontrar o rei e agora estava voltando. Você vai se encontrar com ele, não é? Perguntou Haruhiro. Alice não respondeu. Não havia nada que ele pudesse fazer a respeito, então seguiu a Iru com um olhar. Eles haviam se dado ao trabalho de convencer a Iru a espioná-los, então o que exatamente ele estava tramando ali? Ele gostaria de uma explicação detalhada. Você poderia confiar um pouco mais em mim? Sim, é uma sombra, disse Alice, acrescentando. Eu sabia. Uma sombra. Onde? Haruhiro piscou. Será que é isso mesmo? Uma forma negra surgiu do mesmo buraco por onde a Iru havia saído. Parecia uma sombra. Mas Parano não tinha sol, então nada projetava algo que pudesse ser chamado de sombra. Espere, o que estava projetando aquela sombra? As sombras são criadas quando a luz é obstruída e uma área fica escura. É impossível uma sombra existir sozinha. Não, Alice estava apenas dizendo que Parano era um lugar onde as coisas aconteciam mesmo que fossem impossíveis. Além disso, havia muitas pessoas que foram pisoteadas pelo rei e se tornaram sombras. A sombra parecia estar seguindo a Iru, mas talvez por manter uma distância razoável, a Iru já havia parado de olhar para trás. Será que ele não tinha notado a sombra, ou estava apenas fingindo que não havia? O que é essa sombra? Perguntou Haruhiro. Eles são os verdadeiros espiões. Não que tenham muita inteligência. Eles não têm muita, digamos, independência. Eles patrulham o castelo, seguem os vassalos e os monitoram dessa forma. Então a Iru está sendo vigiada? Nem sempre. Na verdade, não havia sombras nas ruínas número 5. Talvez, você não estivesse verificando todas as estátuas, mas sim procurando por sombras. Por que eu iria querer ver umas estátuas horríveis que a Iru fez? Não, eu achei estranho. Eu não conseguiria entrar em contato com a Iru se ele estivesse sendo seguido por sombras. Que tal levá-los para fora? Quer dizer, são sombras. Não sei como matá-las. Acho que, em teoria, se você apontasse uma luz forte para elas, isso poderia ajudar. Mas onde vamos encontrar uma luz assim? Mesmo que tivéssemos uma, a maioria das sombras são humanos que acabaram assim porque desafiaram aquele filho da puta. Então é melhor não apagá-los. Você pode acabar se tornando uma sombra também, sabia? O mesmo vale para você, Alice. Aquele idiota quer me fazer submeter-me a ele. Ele não vai me transformar numa sombra sem antes conversar. Isso me dá uma brecha. Alice se levantou. Parecia que o plano era ir embora dali. Para onde agora? Mesmo estando farto de tudo aquilo, Haruhiro não tinha escolha a não ser seguir em frente. Afinal, sua magia era a ressonância. Graças a ela, ele não conseguia nem se proteger sozinho. Felia extraía poder dos objetos. Narcy potencializava o próprio poder. O que era Doppel mesmo? Se ele se lembrava, Alice tinha dito algo sobre pessoas com baixa autoestima serem capazes de emitir Doppels.
mãos. Narcy tinha que ser o oposto disso. Para Felia, a dependência do objeto poderia ter sido a chave. Alice havia mencionado algo sobre a postura mental de uma pessoa, sobre suas tendências também influenciarem a magia dela. Bem, o que é ressonância então? Ele não conseguia fazer nada sozinho, e conseguia se colocar no lugar dos outros. Bem, não era tanto que ele conseguisse, mas simplesmente acontecia. Quando essa capacidade se ativava, ele se tornava aquela pessoa. Pensando bem, não é exatamente isso que eu sou. Alice já estava se afastando. Haruhiro sentia-se fraco, incapaz até mesmo de ficar de pé. Não há nada que eu possa chamar de meu. Não posso negar isso, eu acho. Se tirassem os companheiros de Haruhiro, o que sobraria? Ele mal tinha desejos como quero sair de Parano, ou quero voltar para Gringar. Seus camaradas. Tudo girava em torno de seus camaradas. Mas se você lhe perguntasse se ele não gostava disso em si mesmo, não, acho que não. Dito isso, não era como se ele gostasse muito daquilo. Ele não conseguia pensar em nada de que não pudesse prescindir. Não é uma combinação perfeita? Ressonância. O que mais eu poderia querer? Além disso, havia algo de valor especial no indivíduo? Se você perguntasse isso a muitas pessoas, elas provavelmente diriam, não, tem que haver. Haruhiro só conseguiu dizer, talvez você tenha razão. Talvez isso seja verdade para você. Tenho certeza de que você é o personagem principal. Bem, se você encarasse a vida como uma espécie de peça de teatro, naturalmente, você mesmo seria o personagem principal. Mas nem todo mundo quer estar no centro do palco. Haruhiro, honestamente, nem queria subir ao palco. Ele estava bem na plateia. Se houvesse algum motivo para que ele não pudesse fazer isso, preferiria ficar nos bastidores. Ora, se você perguntasse se ele não admirava heróis, seria mentira dizer que ele não sentia nada disso. Mesmo assim, mesmo que lhe fosse dado algum poder especial e você perguntasse o que ele faria com ele não teria resposta. Construir um novo estilo de vida com as próprias mãos, alcançar a autorrealização, não era algo que lhe interessasse muito. Não era que lhe faltasse ganância. Ele a tinha. Só que não era particularmente ganancioso. Talvez fosse justo dizer que ele não conseguia ser ganancioso. Ele claramente não era o que se poderia chamar de um homem de karma profundo. Na verdade, era bastante superficial. Muito provavelmente, mesmo que você sondasse as profundezas da personalidade de Haruhiro, não encontraria nada de incomum. Ele soltou um suspiro. Não estava decepcionado. Estava aliviado. Não era está tudo bem assim, mas sim é assim que eu sou, então não tem jeito. Talvez fosse algo próximo a uma aceitação desafiadora. Quando ele estava prestes a perseguir Alice, algo vagamente humano saiu de um buraco. Era o mesmo buraco de onde Airo tinha vindo. Alice, tem mais alguém. Ele começou. Eles não estão sozinhos? Há várias pessoas. 2, 3, 4 pessoas, hein? Era frustrante que a distância dificultasse a visão. Por fim, Alice voltou. Eles também são vassalos daquele filho da puta, né? Você os conhece? Eles saíram do mesmo buraco que Airo. O que mais poderiam ser? O líder parece uma mulher. Os outros são homens. Um gordinho, 2 altos. Ah, uma sombra também saiu. Estão sendo observados. É Kuzaku. Vai acontecer. Haruhiro quase saiu correndo. Se Alice não o tivesse segurado, ele teria ido. Ei, seu idiota! Gritou Alice. É o Kuzaku. O cara lá no fundo. É o Kuzaku. Eu jamais o confundiria. Ele é gente boa. Calma aí, droga. Quem são os outros 3? Os outros são. Haruhiro balançou a cabeça. Droga. Alice tinha razão. Ele precisava se acalmar. Não sei, ou pelo menos acho que não sei. Não acho que sejam meus camaradas. Nesse caso, Kuzaku, não é? Esse seu camarada pode ter sido cooptado pelos outros 3 e se tornado um dos vassalos daquele filho da puta. Se ele quiser sobreviver em Parano, é uma escolha válida. Mas não para mim. Se eu falar com ele, Kuzaku se juntará ao nosso lado. Mesmo que você faça isso, não adianta. As sombras estão observando. Se esperarmos que as sombras desapareçam, se a seguirmos, certifiquemo-nos de que as sombras não nos vejam. Se você quer fazer isso, faça sozinho. Eu vou para a Torre de Ferro do Céu. Combinei de me encontrar com Airo lá. A Torre de Ferro do Céu? O quê? Nunca ouvi falar disso. Porque eu não disse. Se você tivesse escutado enquanto eu conversava com Airo, teria sabido sem que eu precisasse dizer nada. Por ter deixado tudo nas mãos de Alice, ele estava perdendo o foco. Não que ele já não tivesse tido dificuldades de independência antes, mas ele nem sequer pensava por si mesmo. Não tomava decisões. Por ser o líder e por seus camaradas confiarem nele, ele conseguirá dar o seu melhor em Gringar. Agora era diferente. Ele não era mais o líder, não era nada. Basicamente, Haruhiro já havia perdido quase toda a esperança de que seus companheiros sobrevivessem. Mas eis que surge Kuzaku. Ele havia sobrevivido. Kuzaku e aquelas outras pessoas apareceram logo depois de Airo, disse Haruhiro. Airo pode saber algo sobre eles. Pode ser, mas não há garantias. Tudo bem, eu também irei à Torre de Ferro do Céu. Antes de partir, Haruhiro gravou a imagem de Kuzaku em seus olhos, em seguida, deu um tapa em suas próprias bochechas. Ele recuperou o ânimo. Não gostava de argumentos de que tudo se resumia a ter um espírito positivo, e não gostava de fazer coisas assim com muita frequência, mas de vez em quando não fazia mal. Primeiro, eles se encontrariam com Airo. Ele queria descobrir quem eram as pessoas que estavam com Kuzaku. A partir daí, ele descobriria como se encontrar com Kuzaku novamente. Obviamente, ele também encontraria Mary, Shihoru, Setora e Kishi. Por enquanto, ele não tinha ideia de onde estavam as outras pessoas além de Kuzaku, mas partiria do princípio de que todos deviam estar vivos. Ele não ia depender da Alice. Ele usaria a Alice. Alice estava usando a ressonância de Haruhiro, então era justo. Então, não importava o que fosse preciso, todos eles voltariam para Gringar. Haruhiro deixou as ruínas número 7 sem olhar para trás.
Além do horizonte, uma tênue linha vertical dividia o céu pontilhado. Aquela era a Torre de Ferro do céu. Este era Parano. Então ele frequentemente se deparava com terrenos sem sentido, mas se mantivesse os olhos fixos na Torre de Ferro do céu, jamais se perderia. Graças à máscara, ele ficava bem mesmo quando a brisa suave soprava. Se soubesse como, era possível sobreviver até em um lugar como aquele. Contudo, ele não tinha intenção de ficar para sempre. Queria continuar a se agarrar àquela sensação. Era importante se adaptar ao ambiente, mas ele não podia se acostumar a estar em Parano. Aquele não era o seu lugar. Ele não tinha intenção de viver ali. Estamos voltando para casa. Para Gringar. Você não quer voltar para o seu mundo original, Alice? Perguntou ele. Foi difícil ficar em silêncio durante todo esse tempo, então ele ocasionalmente tentava falar com Alice. Na maioria das vezes era ignorado, mas quando recebia uma resposta, sentia-se estranhamente bem. Na verdade, você não pode deixar seu amigo para trás? Eu não era tão próxima de Nui. Você não pode ser feliz passando o resto da sua vida aqui. Mas eu questiono se isso algum dia vai acabar. A Torre de Ferro do céu era uma linha vertical, igual a antes. Não dava a impressão de que eles estavam se aproximando. Parece real, pensou Haruhiro. Mas já é um pouco tarde para falar disso. Será que tudo isso é só um sonho? Quantas vezes eu já pensei isso? Na verdade, eu queria que tudo fosse só um sonho. Eu já pensei isso antes também. Ei, escuta. Era raro Alice iniciar uma conversa. Você conhece Urashima Taro? Urashima. Taro. Esse é o nome? O nome de uma pessoa, certo? Acho que já ouvi esse nome antes, mas talvez não. O Taro é pescador, disse Alice. Ele viu uma tartaruga sendo maltratada na beira da praia e a salvou. Acho que talvez porque, como pescador, ele concluiu que tartarugas não servem para serem maltratadas, mas sim para serem pescadas. Ele não sentiu pena disso. Haruhiro se perguntou. Existe uma teoria de que ele também pegou a tartaruga, mas dizem que uma tartaruga vive 10 mil anos, sabe? Então, como dá azar matá-las, ele a soltou. De qualquer forma, do ponto de vista da tartaruga, ela lhe deve a vida, disse Haruhiro. Por isso, para lhe agradecer, a tartaruga levou Taro a este lugar chamado Rio Gujo, no fundo do mar. O fundo do mar. Você pensaria que ele se afogaria. Por algum motivo, ele conseguia respirar. Talvez a parte do fundo do mar seja mentira. Podia ter sido em outro lugar. Rio Gujo, hein? Taro foi recebido por uma mulher misteriosa chamada Otohime, mas todos os outros ali eram peixes. Peixes nadando, dançando e fazendo comédia. Bem, isso é surreal. Embora Parano também seja bem surreal. Não sei. Era como uma grande festa com cantoria e bebida. No começo, ele se divertiu muito com a novidade de tudo, mas acabou enjoando. Tipo, a comida? Os peixes estavam servindo sashimi, peixe frito e talo de peixe. É bem bizarro, se você parar para pensar. Então Taro decidiu que queria voltar para casa? Ele achou que já tinha aguentado o suficiente. E quando disse a Otohime que estava na hora de ir embora, a verdade era que... Espere, então a Otohime era a tartaruga ou algo assim? É tipo, você nem era humano, né? Pelo menos para o Taro. Parece que ela estava mentindo para ele. Otohime disse algo como, desculpe, foi errado da minha parte. Aqui, você pode levar esta caixa de tesouro como presente de despedida. Por favor, vá para casa agora. Mas ela também disse, você não deve abrir esta caixa de jeito nenhum. Mesmo sendo um presente? Perguntou Haruhiro. Tudo isso é suspeito, né? Acho que o Taro foi vítima de uma armação. Não sei por quê. É um pouco como Parano nesse sentido. Então, Taro conseguiu voltar para casa? Tecnicamente sim. O que você quer dizer, tecnicamente? Quando ele voltou, era definitivamente a mesma praia, mas algo estava diferente. Mesmo sendo a cidade natal de Taro, ninguém que ele conhecia estava lá. A reviravolta é que, enquanto ele estava se divertindo em Rio Gujo, um tempo absurdamente longo se passou. Espere, e a caixa do tesouro? Ah, sim. A verdadeira reviravolta foi essa. Sem saber o que fazer consigo mesmo, Taro abre a caixa que Otohime disse que ele não podia abrir. Bem, nessa situação, acho que ele não teria outra escolha. Quando ele faz isso, uma fumaça branca sai da caixa do tesouro e, num instante, o cabelo de Taro fica completamente branco. Então, ele envelhece? Perguntou Haruhiro. Sim, Taro vira um velho. É uma história horrível, não é? Você também é muito desagradável por trazer essa história à tona agora, sabia? A linha que subia verticalmente da superfície de repente ficou muito mais espessa em algum ponto. A Torre de Ferro do céu não havia mudado nada desde a última vez que estiveram ali. 10 a 20 camadas de paredes enferrujadas cercavam a torre. Depois de percorrerem por um longo tempo o caminho labiríntico entre as paredes de ferro, chegaram a uma montanha de sucata. No topo dela, a Torre de Ferro erguia-se imponente. Os dois começaram a subir as escadas do lado de fora da torre. E se a sombra vier junto com Airu? Perguntou Haruhiro. Você não percebeu? Alice apontou para o labirinto de paredes de ferro. Haruhiro inclinou a cabeça para o lado, mas não conseguiu entender de imediato o que lhe parecia misterioso. Pensou por um momento e então finalmente compreendeu. Entre as paredes, há sombras. Não há luz solar, então por quê? Quem sabe? Aquelas sombras também podem ter se movido em algum momento. Podem ser sombras mortas ou sombras enferrujadas. Seja como for, há uma coisa da qual posso ter certeza. Uma sombra não pode atravessar a outra. Isso significa que as sombras daquele filho da puta estão bloqueadas e não conseguem se aproximar da Torre de Ferro. É seguro estar aqui? Mas se você ficar tempo demais, vai enferrujar. Isso não é seguro. Haruhiro baixou a cabeça, suspirando. Aquele lugar não era nada seguro. Alice. O que? Abaixo.
E lá embaixo? Com um tom de voz desagradado, Alice olhou também para o pé da escada. Os pedaços de ferro empilhados em forma de montanha ao redor da torre tinham tamanhos variados, grandes e pequenos, alguns pedaços muitas vezes maiores que uma pessoa. Haruhiro, e provavelmente Alice também, não tinham percebido, mas aquelas garotas deviam estar escondidas entre os pedaços. Vestindo roupas de diversas cores, elas saíram em massa e olharam para Haruhiro e Alice. De longe pareciam meninas de verdade, mas não eram. Eram todas bonecas. Não, nem todos. As bonecas eram esbeltas, mas aquela que subia as escadas e se aproximava delas, com um andar bizarro que envolvia cruzar as pernas a cada degrau, era de longe mais magra que todas. Era magra demais. Parecia um palito de dente em movimento. Seu corpo emaciado estava vestido com uma roupa que era praticamente uma peça íntima, com um chapéu extravagante que lembrava um bolo, e ela usava vários pares de óculos ao mesmo tempo. Ela parecia mais uma boneca do que as próprias bonecas, mas originalmente fora humana. Era menos claro, porém se ainda podia ser chamada de humana. O mestre das bonecas, Haruhiro, sussurrou. Nui, Alice sussurrou em uníssono. Eles se entreolharam. Foi um momento meio constrangedor. Desviaram o olhar. O que você acha que ela está fazendo aqui? Perguntou Haruhiro, pensativo. Me procure. Como eu saberia o que está pensando alguém com quem nem consigo conversar? Acho que ela pode estar aqui para se vingar. Ei, nós só a enterramos viva um pouquinho, né? Ela parece bem. Não me diga isso. Eu contaria para Nui, mas não podemos conversar, então qual seria o sentido? Ela está chegando lá. A dona das bonecas colocou o pé na escada. As bonecas a seguiram. Se vamos correr, devemos ir para baixo. Não preciso que você me diga. Haruhiro, você anda muito atrevido ultimamente. Há algo que eu tenho vontade de experimentar. Não acho que a ressonância apenas amplifique a magia. Quero tocar o mestre das bonecas. Você poderia me ajudar? Você está me dizendo para lutar contra Nui sem sua ressonância, e levá-la para algum lugar onde eu possa me aproximar sorrateiramente por trás, ou algo assim, é isso? Sim, é mais ou menos isso mesmo. O que você pretende fazer com Nui? Só vou saber se fizer. Se não tentarmos do meu jeito, subindo, vamos nos desgastar, então ou temos que espalhá-los ou pular. Você consegue aguentar o impacto com a sua pá, certo? Também existe a opção de eliminar o mestre das bonecas. Isso é, vocês eram amigas, certo? Bom, ela é outra pessoa agora. Acho que se você tivesse sido quem pôs um fim nisso, seria aceitável. Eu não faria essa escolha, é claro. O que você faria então? Dê um jeito de fazê-la virar as costas. Se eu pudesse, já teria feito tudo. Talvez seja só você que não consegue. Você está dizendo que poderia? Eu não disse que havia algo que eu queria experimentar? Ainda não fiz, então não tem como saber se consigo ou não. Esta é Nui. Esse é o nome dela. Alice ajustou a empunhadura da pá. A pele negra se desprendeu, envolvendo o braço de Alice e formando uma espécie de lança. O mestre das bonecas, não o que restava do amigo de Alice e Nui, estava subindo a torre com bonecas a reboque. Se a Nui não tivesse me convidado, eu nunca teria ido explorar cavernas. Claro, tenho certeza de que também nunca teria ido parar em Parano. Ela podia ser um pouco chata, mas no fundo não era uma má pessoa. Haruhiro moveu-se discretamente para trás de Alice. Deixou toda a força excedente escapar de seu corpo. Os degraus da escada não eram particularmente grossos, então era difícil dizer que eram difíceis. Ele se imaginou afundando naqueles degraus. Furtividade completa. Ele teve a sensação de estar observando a si mesmo e a área ao seu redor de cima. Estava tudo indo bem. Mesmo assim, ele não podia deixar isso subir a cabeça. O coração era como uma piscina. Até a menor perturbação causava ondas. As ondas foram se dissipando gradualmente. Haruhiro estava em um pequeno barco. Era uma embarcação pequena, então poderia virar facilmente. Ele não podia deixar que seu coração se perturbasse. Nui subiu as escadas. Haruhiro estava escondido atrás de Alice. Ele não conseguia ver Nui. No entanto, ele podia ouvir passos. Eram rápidos. Muito mais rápidos do que antes. Perto. Eles tinham chegado bem perto. Haruhiro se movia lentamente como se tivesse parado de respirar. Alice avançou. Nui parou e ficou imóvel. Alice não avançou de frente, em vez disso, deu um passo um pouco para a esquerda e brandiu a pá em sua forma de lança. Nui não recuou. Ela avançou, desviando da pá. Alice girou nos calcanhares, e Nui se virou de modo a não deixar Alice ficar atrás dela. Agora, Nui havia virado as costas para Haruhiro. Ela estava exposta. Nui não percebeu a presença de Haruhiro. Ele estava claramente ali, e não havia como ela não o ter visto, mas ela o ignorou como se ele tivesse simplesmente caído em algum ponto cego. Quando ele entrava completamente no modo furtivo, essas coisas aconteciam. Sem pressa ou alarde, Haruhiro agarrou Nui por trás. Nui tentou resistir de repente, mas não havia necessidade de resistir. Ito Nui, disse ele. Eu sou. Antes que ele pudesse dizer você, ele já havia se tornado ela. Era uma vez. Será que existiu eu? Sim, havia. Eu estava lá. Tenho certeza de que ninguém me notou, ou se importou que eu existisse, mas eu estava lá. Tipo, o ar? Esse era eu. Quer dizer, ninguém ligava mesmo para mim, né? Lá em cima, num palco com muitos rapazes e muitas raparigas a dançar e a cantar, lá lá lá, eu gritava. Meu, olhe para mim. Estou bem aqui. Olhe para mim. Essas pessoas não são os personagens principais, eu sou. Por que será? Por que ninguém olha para mim? Será que me falta alguma coisa? Eu sei. Para cima, para cima, para cima, dispara uma mão. Certo, você aí. Quem é você? Meu, sou o único que esteve aqui o tempo todo, não é? Bom, tanto faz. Vamos lá, responda a pergunta. É porque você não é fofo, sim.
É isso. Não sou tão horrivelmente feia a ponto de ser difícil viver, mas também não sou bonita. Bem, acho que sou meio normal, né? Não, nada normal. Quer dizer, eu sei o que é um rosto bonito, e já li sobre isso em livros, então tenho certeza de que estou certa, mas é o ápice da mediocridade. Se você somasse os rostos de 1 milhão de pessoas e dividisse por 1 milhão, as pessoas são feitas de tal forma que acharão um resultado bonito. É por isso que não ser feio, mas também não ser bonito, não é normal. Se eu tivesse que dizer que sou alguma coisa, seria nada. As pessoas não desviam o olhar de mim, não ficam me encarando. Basicamente não tenho valor nenhum. Acho que é por isso que meus pais me deram um nome um pouco diferente. Não é um nome comum. Pelo menos, nunca conheci ninguém com o mesmo nome que o meu. Mesmo assim, não combina comigo. Quando digo meu nome, todo mundo me olha como se dissesse: ah, é mesmo? Aposto que eles estão pensando: você parece tão comum, tão abaixo da média, mas tem esse nome? E é isso. Não importa o nome que eu tenha, não importa quem eu seja, ninguém se importa. Ninguém se interessa por mim. Não há muitas pessoas que projetem uma sombra tão tênue quanto a minha. Quando você se destaca tão pouco quanto eu, ouvir as pessoas dizerem: ah, você estava lá? Não é nada incomum. Não tenho nenhuma anedota particularmente engraçada sobre minha total inexistência. Simplesmente não chamo a atenção e ninguém se interessa por mim. Se eu chamo alguém, a pessoa finge que está falando, mas a conversa nunca decola e nada resulta disso. Sei muito bem que será assim, então não falo com as pessoas a menos que tenha algum assunto a tratar. Quando conto assim, parece que minha ausência normal me deixa sozinha o tempo todo e que, de alguma forma, sou uma pessoa incomum. Isso não é verdade. É só que eu quero ser um pouco diferente, então estou dando um toque especial à história. A verdade é que tive algumas amizades passageiras aqui e ali. Já me pediram informações na rua também. Posso não ter muita presença, mas não é como se eu fosse uma pálida sombra de um ser humano ou algo do tipo. No entanto, meus amigos quase nunca entravam em contato comigo. Se eu não interagisse constantemente com eles, qualquer amigo meu se afastava num instante. Talvez não fossem odiados, mas também não eram particularmente queridos. Claramente não me davam muita importância. Sinceramente, eu também não considerava essas pessoas amigas insubstituíveis. Será que o fato de elas não se importarem comigo fez com que eu não me importasse com elas? Ou será que o meu descaso com elas fez com que elas não se importassem comigo? Não sei dizer, mas provavelmente foram os dois. Ei, estou me sentindo sozinho. Ah, você está se sentindo sozinho. Ah, calma, coitadinho. Ah, mas tudo bem. Vamos jogar? Com o que você quer brincar hoje? Bonecas. Isso mesmo. Eram as bonecas que me traziam conforto. Eu comprava e colecionava bonecas que vendiam nas lojas aos poucos, e quando me cansava disso e não era suficiente, eu fazia roupinhas para vesti-las ou fazia algumas alterações aqui e ali. Cheguei até a fazer as minhas próprias bonecas de argila. Você poderia usar pernas mais compridas, não é? Deixe-me alongá-las. Agora que suas pernas estão mais compridas, elas estão em desequilíbrio com seus braços. Vamos alongar os braços também. Você também poderia usar um pescoço mais comprido. Sua cabeça é meio grande. Ah, as bonecas. Deixe-me colocar esta pequena cabeça aqui em você. Seus tornozelos são tão grossos e feios. Vamos lixá-los. Veja bem, não é como se eu passasse o tempo todo arrumando bonecas. Penso em todo tipo de coisa, levando-as em consideração, mas o que eu mais priorizava na época era melhorar minha aparência. No fim das contas, você pode enfeitar como quiser, mas uma garota que não é bonita não receberá o reconhecimento que merece. Não é só comigo, todas as mulheres são iguais. Quando veem outra mulher, decidem num instante se ela é bonita ou feia. Poucos dirão isso em voz alta, mas ser feio é um pecado. E não era qualquer pecado. Era um pecado mortal. Normalmente, quando se fala dos 7 pecados capitais, mencionam-se o orgulho, a ira, a inveja, a preguiça, a ganância, a gula e a luxúria, mas por algum motivo, a feiura não. Sempre achei isso intrigante. Quero ser bonita. Dito isso, não há nada que eu possa fazer com o meu rosto. Não posso remodelá-lo livremente como o de uma boneca de barro. Talvez eu devesse fazer uma cirurgia plástica, mas é caro. E mesmo que eu considere essa opção no futuro, não é possível agora. Eu também praticava secretamente me maquiar sozinha. Talvez haja algo em comum entre maquiagem e confecção de bonecas, porque eu realmente melhorei. Se uma garota comum como eu, sem muita presença, aparecesse de repente maquiada, não seria surpresa para todos? Não, pior do que isso. Eu me destacaria de uma forma negativa, eles me achariam esquisito e com certeza eu seria rejeitado. Eu era gordinha desde pequena. Decidi que se além de feia eu acabasse gorda, não haveria esperança para mim. Eu ficaria tão feia que seria difícil viver, então fiz o possível para me controlar. No entanto, eu tinha predisposição genética para ganhar peso com facilidade. Além disso, nasci com a tríplice maldição de ossos grandes, pele grossa e carne dura. Não, eu também tinha pele escura e seca, então que seja uma quíntupla maldição. Se eu engordasse um pouquinho que fosse, me transformaria num barril horrível de pessoa e não conseguiria emagrecer facilmente. Apesar disso, minha única alegria na vida, além de fazer e brincar de bonecas, era comer. Doces, salgados, eu os amava mais do que podia resistir. Quando enjoava de tudo, tinha a tendência de me empanturrar, alternando entre doces e salgados até vomitar. Mas eu precisava emagrecer. Por mais bonita que seja uma roupa, ela fica horrível em uma pessoa gorda. Se você emagrecer, até mesmo roupas baratas compradas em qualquer lugar ficarão bem em você. Eu decidi emagrecer. Queria ficar o mais branca possível também, então fiz o possível para evitar o sol. Mesmo sem mudar meu rosto ou usar maquiagem, eu deveria ser bonita. Eu queria ser bonita.
Se eu fosse bonita, tinha certeza de que minha situação mudaria. Foi difícil. Sofri muito mais do que imaginava, sofri. Quando chegava a hora de limitar minha alimentação, por algum motivo, eu acabava pensando, quero comer, ou não posso comer, ou posso comer isso sem problemas, ou só uma mordida, ou não posso, afinal, ou vou morrer se não comer, ou não é natural para um ser vivo não comer, ou se eu comer só um pouquinho, posso vomitar, ou tanto faz, eu só quero comer. Eu não pensava em outra coisa senão em comer. Então, um dia, enquanto comia como sempre, tive um pensamento repentino. Dizem que o corpo humano é composto por cerca de 60% de água. Se isso fosse verdade, reduzir a quantidade de água diminuiria meu peso. Se meu corpo fosse mais leve, eu seria mais magro. Se eu não pudesse ficar sem comida, teria que ficar sem bebida. Experimentei imediatamente e os resultados foram impressionantes. Ao não me hidratar, meu peso corporal caiu rapidamente. Minha garganta ficava tão seca que me deixava louco, mas eu comia para me distrair. Às vezes, isso me fazia engordar novamente, mas eu perdia o peso depois de um tempo. Eu emagreci. Isso deve ter me deixado muito mais bonita. Meus amigos perguntavam, você emagreceu? No entanto, nada mais mudou. Esquisito. Talvez não seja possível ficar bonita sem mudar meu rosto? Se existe algo que eu possa fazer, eu quero fazer. Eu também tenho ideais, sabe? Não tenho desejos do tipo, quero ser popular entre os garotos, ou quero um namorado. Não, eu só quero ser bonita, só isso. Quero que aquele garoto me ache bonita. Quero ser vista como especial. Não pretendo bajular homens, então não preciso ser feminina ou sexy. Também não preciso de seios. Quero ser magra e ficar bem em qualquer roupa. Quero atrair olhares e não os deixar escapar. É esse tipo de pessoa que quero ser. Isso não é bom? Isso não é suficiente? Sim, tenho certeza de que não é suficiente. Preciso emagrecer. Faça meus braços e pernas ficarem cada vez mais finos, 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 cada vez mais finos. São tão grossas e nojentas. Queria poder arrancá-las e substituí-las. Todas vocês, bonecas, conseguem fazer isso, mas eu não. Oh, isso me deixa tão irritado. Ah, minha garganta está bur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 u. Eu fazia bonecas de meninas e as quebrava. Não tinha um modelo específico em mente, mas homens estavam fora de questão, e mulheres também não serviam. Tinham que ser meninas. A verdade é que as garotas jovens também não se encaixavam no meu ideal, mas naquela época eu só conseguia pensar em garotas jovens. Isso porque eu ainda não tinha conhecido essa pessoa. Fiquei surpresa quando conheci aquela pessoa. Alice. Sim, Alice, esse era o nome da criança. No primeiro encontro, a Alice emanava uma aura que não era nem masculina, nem feminina, nem mesmo humana. A criança claramente não era normal. E a saúde frágil, devido a uma condição congênita e a uma série de outros problemas de saúde, também fazia Alice se sentir especial. Não são apenas as pessoas. Acho que cada ser vivo tem sua própria cor. No entanto, Alice não tinha cor. Alice era infinitamente transparente, uma existência fantasmagórica que poderia desaparecer a qualquer momento. Se existisse em algum lugar deste mundo uma flor feita apenas de vidro fino, sem dúvida ela se pareceria exatamente com Alice. Tenho certeza de que existe apenas uma flor desse tipo no mundo. Aquilo me deixou completamente sem palavras. Eu sabia disso muito bem. Eu queria ser como Alice. Queria ter nascido como Alice. Embora, é claro, isso jamais pudesse acontecer. Porque, como você bem sabe, eu não sou Alice. Com uma ousadia que nem eu mesmo conseguia acreditar, aproximei-me de Alice. Falei sem qualquer pudor e faria qualquer coisa para chamar a atenção dela. Acho que eu tinha duas emoções dentro de mim. O primeiro desejo era estar com Alice. Eu queria que Alice gostasse de mim, talvez como amiga, e passar tempo com ela. Se eu conseguisse, poderia olhar para Alice o quanto quisesse, ouvir sua voz e sentir seu perfume. O outro motivo era o desejo de conhecer aquela pessoa e descobrir a verdadeira natureza de Alice. Eu suspeitava que Alice fosse pura aparência, sem nada além disso. Para ser franca, eu amava Alice. Sim, eu era apaixonada por Alice. Mas eu a odiava na mesma medida. Aquilo que eu sempre quis, aquilo que se eu tivesse não precisaria de mais nada, Alice já tinha desde o nascimento. Como eu poderia não odiar Alice? Quer dizer, se eu descobrisse que Alice era só aparência, que não havia nada de especial por dentro, apenas um vazio, se eu descobrisse que Alice era a boneca perfeita, isso teria sido um consolo. Ei, o que você acha? O que Alice está pensando? Não sei. Realmente não sei. Não tem como decifrar essa pessoa. Alice nunca fala sobre sentimentos pessoais. Eu nunca sei se Alice está mentindo ou não. Alice é cautelosa. Desconfia de mim. Mas mesmo assim, Alice não tenta me afastar nem me evitar. Alice me odeia? Eu fico pensando nisso. Talvez Alice esteja apenas sendo cautelosa. Será ódio, talvez? Apesar de eu amar tanto Alice. Não sei. Não sei. Eu não sei. Havia dias em que Alice estava apática e outros dias repletos de melancolia. Sempre que eu a via deprimida, sentia-me revigorado e cheio de energia. Por outro lado, sempre que Alice estava estranhamente alegre, eu era tomado por uma inquietação e me sentia triste também. Às vezes, Alice era decepcionantemente normal. Ela trazia à tona assuntos populares de propósito para ver minha reação, dizia coisas chatas que qualquer um poderia dizer e me deixava decepcionado. Para mim, sempre que eu via Alice tentando falar sobre coisas que todo mundo sabia, mesmo que ela não fosse particularmente conhecedora do assunto e só tivesse um conhecimento superficial, mas tentasse falar sobre isso como se fosse um tema familiar. Essa era a coisa menos Alice que eu conseguia imaginar. No entanto, Alice definitivamente tinha um lado assim.
Frequentemente eu começava a me sentir mal depois de comer alguma coisa, então, nessas ocasiões, vomitava imediatamente o que quer que fosse. Naturalmente, eu me certificava de que ninguém me visse fazendo isso. Ninguém prestava atenção em mim, então eu me sentia segura pensando que ninguém perceberia. Mas sempre que eu terminava e voltava, recebia um olhar cúmplice, como se Alice entendesse minha situação e estivesse apenas dizendo, bem-vinda de volta. Todas as vezes, eu sentia como se Alice estivesse me desvendando, e isso me dava arrepios. Segui Alice inúmeras vezes. Fui o mais cuidadoso possível, tentando segui-la com atenção, mas em algum momento sempre a perdia de vista. Acho que Alice provavelmente percebeu e se livrou de mim. Apesar disso, Alice nunca disse uma palavra sobre o assunto. Aos poucos, fiquei completamente obcecado com a ideia de que Alice pudesse entender perfeitamente como eu reagiria e me sentiria em relação a qualquer coisa que ela fizesse. Não era só eu. Alice estava brincando com todos ao redor, e embora às vezes parecesse óbvio, em outras ocasiões eu tive que concluir que estava pensando demais. Às vezes eu tinha a ilusão de que, embora Alice estivesse na minha frente, a Alice verdadeira não estava lá. Eu conseguia ver Alice claramente, sem precisar forçar a vista, mas não conseguia estender a mão e tocar aquela pessoa. Aquilo que eu pensava era que Alice era apenas um reflexo de Alice no espelho, e se eu me virasse, Alice estaria lá, mas se eu tocasse naquela Alice, era sempre apenas um reflexo também. De vez em quando, algo que Alice dizia ou fazia me tocava profundamente ou me feria com sua aspereza. Eu me magoava com Alice diariamente. No entanto, eu me esforçava ao máximo para nunca magoá-la. Se matar Alice me permitisse me tornar Alice, com certeza eu o teria feito. Mas isso era, obviamente, impossível. Se eu matasse Alice, Alice desapareceria. Eu não seria mais capaz de ver Alice. Eu não era a única amiga da Alice. Malditas sejam as outras. Eu queria a Alice só para mim, mas se eu fosse muito insistente, ela acabaria me odiando. Então eu tinha que me controlar. Todos os amigos de Alice me faziam querer dizer, por que você é amigo de alguém assim? Eu tinha 10 ou 20 queixas sobre cada um deles, e era excepcionalmente difícil para mim conviver com eles. Mesmo assim, eu tive que fazer isso. Quando estávamos em uma excursão escolar ao mar e surgiu a ideia de reunir voluntários para explorar cavernas, eu não estava nem um pouco interessada. No entanto, ouvi dizer que uma das amigas da Alice ia participar, então entrei em pânico. Conhecendo-os, certamente convidariam Alice para ir junto. Alice provavelmente não estava muito interessada em explorar, mas poderia responder, ah claro, por que não? Decidi agir primeiro. Antes que eles pudessem convidar Alice, eu mesma o faria. Contrariando minhas expectativas, quando eu disse que íamos viver uma aventura, Alice ficou tão interessada que foi buscar uma pá em algum lugar. Nunca se sabia o que Alice ia aprontar. Eu me arrependo. O garoto que eu pensei que poderia convidar Alice para ir comigo nunca participou da aventura. Eu não me importava nem um pouco com a caverna. Eu só não queria ter a sensação de que alguém tinha tirado Alice de mim. Se aquele garoto tivesse convidado Alice, e Alice tivesse ido, eu não queria ter que dizer. Então eu também vou. Você não me obrigaria a dizer isso. Por ter convidado Alice para uma aventura por esse motivo insignificante, meu destino mudou drasticamente. Eu não quero me lembrar. Ao avançarmos pela caverna, fomos cercados por gás em determinado momento e acabamos sem conseguir enxergar. Eu nem conseguia encontrar Alice, que deveria estar bem ao meu lado. Nui? Tenho uma vaga lembrança de Alice me chamando pelo nome. Mas talvez eu tenha imaginado isso. Esta é Nui. Eu queria tanto ouvir isso, que talvez tenha sido apenas uma ilusão criada pelo meu cérebro. Provavelmente deve ter sido. Grande. Com certeza ouvi o grito de alguém. Vários, na verdade. Também reconheci algumas vozes. E havia um som que não consegui identificar. O que diabos estava acontecendo? Eu fiquei com medo. Não existe uma pessoa que não teria sentido medo naquela situação. Alice. Alice. Acho que gritei. Mais do que qualquer outra coisa, o fato de Alice não estar ao meu lado me aterrorizava. Em algum momento, meu mundo deixou de girar em torno de mim e passou a se concentrar em Alice. Todos os meus pensamentos se voltavam para ela, e tudo que não estivesse relacionado a Alice simplesmente desaparecia. Foi Alice quem me fez perceber que eu sofria do que se chama de transtorno alimentar. Não que Alice tenha me dito isso diretamente, mas ela era ótima em insinuar as coisas de forma sutil. Um dia, Alice falou comigo sobre isso. Eu sei que você pode me achar meio estranha, Nui, mas você também é bem estranha. Como assim? Perguntei. Alice ficou em silêncio por um momento, depois respondeu. É apenas uma sensação que eu tenho. Sempre que Alice ficava em silêncio, lembro-me de pensar em todo tipo de coisa. Era assim que Alice me fazia pensar, transmitindo a mensagem sem precisar dizê-la claramente. Deve ter sido também uma forma de autoproteção para Alice. Consegui descobrir que Alice já havia sofrido bullying antes. Foi algo que ouvi de outras pessoas. O bullying tinha sido realmente intenso, não era apenas uma brincadeira. Quando descobri que Alice tinha passado por uma experiência tão terrível, fiquei com tanta pena dela que chorei. Ao mesmo tempo, isso me deu vantagem sobre ela, então fiquei muito feliz. Ao pensar no momento em que revelaria minha arma secreta para Alice, fiquei tão empolgado que não consegui dormir. Usando bonecas para representar a mim, Alice e a multidão que assistia, fiz uma pequena encenação da cena. Eu poderia encurralar Alice a qualquer momento. Eu poderia fazer Alice se submeter a qualquer momento. Mas eu não faria isso. Isso porque Alice era importante para mim, e eu amava Alice. Essa era a prova do meu amor. Mesmo assim, se Alice algum dia me maltratasse e tentasse me descartar, eu usaria meu golpe secreto. Só assim eu conseguiria magoar Alice de verdade.
E assim, finalmente confessei meus sentimentos a Alice. Eu disse que não importa como Alice fosse na realidade, eu amaria aquela Alice. Eu disse que gostava muito da Alice. Que eu amava Alice. Eu disse que nunca mais machucaria Alice. Que esta seria a última vez que eu reabriria feridas antigas. Eu queria que Alice confiasse em mim, que se abrisse e me mostrasse tudo, e que soubesse que era seguro fazer isso. Eu tinha certeza de que um dia como esse chegaria. Mas agora a Alice tinha ido embora. Desaparecida. Era isso que Alice era. Era mais do que pensamentos como não consigo ver, ou eu sei que entramos em uma caverna, mas isso não pode ser uma caverna, ou onde é isso? Ou, nosso grupo de espeleologia parece estar sendo atacado, ou, o que está nos atacando? É uma fera? Ou um fantasma? O que realmente me assustou foi que Alice tinha ido embora. Alice não podia ter ido embora. O mundo podia virar de cabeça para baixo, e se eu estivesse com Alice, não seria grande coisa. Alice se foi. É isso que me preocupa. Nui. Alice chamava. Você sente isso com muita intensidade. Procurei por Alice. Procurando e vasculhando. Eu me sentia tão sozinha e solitária. Estar completamente sozinho era muito triste. Boneca. Quem é você? Eu sou Alice. Quem é aquele? Alice. Alince? Alinoce? Não existe ninguém assim. Em lugar nenhum. Ninguém. Bonecas, somos só você e eu. Vamos todos viver em feliz harmonia. Eles estão aqui. Você eu acho que ficaria melhor com pernas compridas. Deixe-me alongá-las para você. Agora que suas pernas estão mais compridas, elas estão em desequilíbrio com seus braços. Vamos alongar os braços também. Você também poderia usar um pescoço mais comprido. Sua cabeça é meio grande. Deixe-me colocar esta pequena cabeça aqui em você. Seus tornozelos são tão grossos e feios. Vamos lixá-los. Alice está aqui. Grande. Alice está aqui. Realmente aqui. Grande. Perceber. Voltar. Esta é Nui. Grande. Nui-san. Venha comigo. Grande. Alice? Oh, então era aí que você estava.